Você claramente é o mais forte remanescente do reino da terra neste mundo, mas insiste em fingir ser um mortal, vivendo em uma montanha profunda por dezenas de milhares de anos, nunca usando uma espada para viajar. Só usa arco e flecha para caçar, porque sabe profundamente que este mundo é perigoso demais, embora 99,9% dos cultivadores estejam abaixo do seu poder. Mas você ainda teme que um especialista invencível no reino sábio te mate com um tapa, então você se esconde por 80 mil anos inteiros, até que hoje 9 trovões celestiais caem. Você finalmente passou com sucesso pela tribulação, tornando-se um especialista invencível no reino sábio no mundo atual, e seu rosto originalmente enrugado instantaneamente rejuvenesceu para sua aparência jovem original, para tal resultado. Você está muito satisfeito e sente que é hora de voltar e ver a situação da família, mas quando você está prestes a quebrar o tabu e sair da montanha, você vê o atual chefe do clã, Nangon Juni, resistindo teimosamente ao trovão celestial. Acontece que nesses 80 mil anos, a família perdeu a proteção de você, o ancestral. O status da família Nangon no mundo está piorando a cada dia, e a família Li, contando com um especialista respeitado da terra sentado na cidade, quer descaradamente engolir a fundação milenar da família Nangon. Sem outra escolha, Nangon Juni só pode concordar superficialmente em casar sua filha, planejando usar isso para trocar por tempo para atacar o respeito da terra. No entanto, ela claramente superestimou sua própria força, e viu um trovão celestial caindo do céu, a fisionomia do respeito da terra que originalmente refletia o céu. Na verdade, começou a declinar rapidamente. Nangon Juni também jorrou um bocado de sangue ao contrário sob o impacto da luz do trovão. Vendo esta cena, os anciãos do clã não muito longe mostraram expressões de dificuldade, o que significa que a extinção do clã não está longe, e você ao lado finalmente não aguenta mais. Então ele acenou levemente com a mão, e uma torrente de energia primordial cósmica se fundiu diretamente em seu corpo gradualmente decadente. Em apenas um instante, seu estado retornou ao pico. Nangon Juni olhou surpreso. Apenas uma avenida dourada se estendia de longe. Depois de ver claramente o rosto na luz dourada, Nangon Juni ficou extremamente chocado. É o ancestral da família Nangon. Sou eu. Você se aproximou e apenas apontou para o céu. Ainda há uma tribulação celestial. Você lida com isso com cuidado, mas Nangon Juni está cheio de confiança neste momento, permitindo que o último trovão da tribulação caia em suas costas. Quando a luz do trovão se extinguiu, Nangon Juni não pôde deixar de rir alto para o céu. Eu finalmente passei pela tribulação com sucesso. Mas antes que ela pudesse ficar feliz, uma luz dourada voou de fora do reino, e um discípulo se ajoelhou para relatar. É a família Li. O cortejo da família Li está aqui. Ao ouvir isso, Nangon Juni bufou friamente. A família Li, desavergonhada e sem vergonha, se atreve a vir para a morte. Enquanto falava, ele voou para a mansão Nangon, e do lado de fora da mansão Nangon neste momento, vários homens baixos, homens de aparência grosseira, carregando uma liteira azul, olharam para a porta com impaciência. Guarda Nangon Feng, eles são Li Yulong, especialmente enviados para se casar com Nangon Yu. Vocês consideram isso um casamento? Será que todas as pessoas da nossa família Nangon morreram? O guarda Nangon Feng estava furioso, chutando os discípulos da família Li com força. Ele não esperava que o povo da família Li se comportaria assim. O casamento combinado era apenas para enviar algumas pessoas para se casar. Sem dote, sem presente de casamento, nem mesmo a dignidade que uma festa de casamento deveria ter. É realmente enganoso demais. Como você pode querer se destacar? Garoto, os tempos são outros agora. A mulher da sua família Nangon que se casou com nosso jovem mestre só é digna de ser uma concubina. Exato, apenas uma concubina. É melhor sua família Nangon não pensar nisso. Ser tratado com cortesia por nossa família Li. As palavras do povo da família Li estavam cheias de zombaria e desprezo. Eles não acreditavam que a família Nangon de hoje ainda possa causar grandes ondas. A família Nangon já é deles. Um objeto em suas bolsas. No entanto, assim que suas vozes caíram, toda a família Nangon, uma pressão suprema desceu. Seu tolo, como ousa? Ouvindo este grito furioso, o povo da família Nangon ficou surpreso e feliz, e todos se ajoelharam para receber a família. As expressões dos discípulos da família Li mudaram, incrédulos. Esse tipo de pressão poderosa, eles só podem sentir no corpo do ancestral respeitado em sua própria casa. Mas o chefe da família Nangon claramente tem a força do reino do progresso. Como poderia alcançar o respeito tão rapidamente?
No entanto, logo eles começaram a ficar arrogantes novamente. Deve ser que eles estão usando algum tesouro secreto para exibir força aqui. Família Nangon, nossa família ali não é vegetariana. Vocês estão se preparando para se arrepender com essa coerção? Seus rostos estavam cheios de insatisfação. A família Nangon estava fingindo ser misteriosa na frente deles. Já que vocês não querem viver, então não serei educado. Depois que os discípulos da família Li terminaram de falar, a voz majestosa soou novamente. Imediatamente depois, uma enorme palma da mão. A sombra desceu do céu, pressionando à força o povo da família Li. Vendo esta cena, o povo da família Li ficou chocado. Reino do respeito! Como isso é possível? E no momento em que a enorme palma da mão desceu, os grandes praticantes do domínio divino do grande deserto sentiram. Os movimentos dentro da família Nangon os deixaram extremamente chocados. Nunca imaginariam. A família Nangon perdeu um especialista no reino da veneração da terra há poucos meses. E agora aparece outro, juntando com a exploração anterior com a consciência divina. Do reino secreto da família Nangon, cortada por uma força desconhecida, eles estão ainda mais certos. Definitivamente há tesouros raros no reino secreto da família Nangon, caso contrário, a família Nangon não teria sobrevivido por dezenas de milhares de anos e ainda estaria de pé. Pensando nisso, ninguém está disposto a se destacar. Vários especialistas casuais lançaram olhares sutis para Li Jia. Velho fantasma, que audácia a sua! O ancestral Li Jia naturalmente também sentiu o movimento da família Nangon e imediatamente gritou com raiva. No momento em que a palma gigante pressionou, um enorme escudo de névoa negra apareceu sobre as cabeças de todos em Li Jia, protegendo-os firmemente. Ancestral Li Jia, esta é a atitude que sua família Li Jia quer para um casamento? Nangon Juni, que apareceu no ar, falou friamente em direção a Li Jia. Seu ímpeto era imparável, assustando a todos os presentes. O ancestral Li Jia ouviu as palavras. Olhou para os discípulos de Li Jia que foram buscar a noiva, cerrou os dentes e ficou secretamente irritado em seu coração. Esses remanescentes são tão ousados que nem se preocupam em fingir e enviaram apenas alguns patetas. Que palhaço está se passando por membro da minha família Li Jia? Com o grito repentino do ancestral Li Jia, aqueles discípulos de Li Jia se transformaram em cinzas voadoras em um instante. Ao ver isso, as pessoas da família Nangon não puderam deixar de respirar fundo. Eles não esperavam que o ancestral Li Jia fosse tão cruel. Essas pessoas não são a equipe de boas-vindas da minha família Li Jia. Família Nangon, não se engane. O ancestral Li Jia olhou sombriamente para Nangon Juni. Agora a situação é mais forte do que as pessoas. A antiga lesão de sua espionagem no reino secreto da família Nangon ainda não cicatrizou. Ele absolutamente não quer colidir de frente com Nangon Juni, que atingiu o reino da veneração da terra. Afinal, o objetivo final de Li Jia ainda é engolir a família Nangon. Evite colisões frontais. Nangon Juni cruzou os braços sobre o peito e zombou das palavras do ancestral Li Jia. Que tipo de pessoas são vocês, Li Jia? Nossa família Nangon sabe muito bem. Velho fantasma, não seja muito arrogante. O ancestral Li Jia ficou furioso ao ouvir isso. Ele finalmente esperou até que a família Nangon mostrasse sinais de declínio e pudesse aproveitar a oportunidade para engolir. Como poderíamos deixar um pato na boca voar embora? O ancestral da família Li é realmente muito poderoso. Neste momento, você na terra secreta da família Nangon não pôde evitar, e imediatamente gritou com raiva. Seus olhos giravam com o sol e a lua, e a Via Láctea cintilava. A aura invisível fez toda a terra secreta tremer. O que está acontecendo? O que aconteceu com a terra secreta da família Nangon? Os grandes poderes que estavam observando a batalha com seus sentidos espirituais exclamaram. Todos eles sentiram a terra secreta atrás da montanha da família Nangon, que estava a milhões de quilômetros de distância. Uma aura chocante explodiu. Essa aura era tão poderosa que mesmo eles, que eram seres supremos, achavam difícil resistir. Um pouco de medo nasceu em seus corações. Como esperado, existem tesouros raros na terra secreta da família Nangon. No entanto, diante do poder avassalador de você, o ancestral da família Li não ficou nem um pouco assustado, mas sim ganancioso em seu coração. Ele se lembrou da descrição da terra secreta de Nangon que ele havia lido nos livros secretos do fundador da família Li quando era jovem. Dizia que a terra secreta da família Nangon, embora fosse o local de sepultamento dos membros da família Nangon ao longo das gerações, mas também registra e coleta muitos entendimentos sobre os exercícios dos membros da família Nangon.
Existem até muitos tesouros raros no domínio de Deus. Pensando nisso, o ancestral da família Li moveu sua mente e apareceu na família Nangon, e então correu para a terra secreta de Nangon sem hesitar. Ancestral da família Li. Nangon Juni não esperava que o ancestral da família Li corresse diretamente para a terra secreta de sua família. Vendo isso, você na terra secreta bufou friamente. Ótimo. Hoje, eu vou começar com você. Imediatamente, ele levantou a mão e apontou para o ancestral da família Li. Então, uma lâmina de espada imponente ciano-violeta cortou a terra secreta e correu diretamente para o ancestral da família Li. No momento em que o ancestral da família Li estendeu a mão para tocar a entrada da terra secreta de Nangon, ele foi imediatamente cortado ao meio. Vendo esta cena, os grandes poderes que assistiam ficaram chocados. Apenas um golpe matou o ancestral da família Li. Como isso é possível? Deve-se saber que todos os praticantes que atingiram o reino de grande venerável da terra, além de sobreviver a tribulações e avanços e de morrer acidentalmente, geralmente têm meios de salvar suas vidas e movimentos de retaguarda ao lutar contra outros praticantes. É impossível ser facilmente morto, mas esta luz roxa pode realmente destruir um especialista no reino de grande venerável da terra com um único golpe. Que tipo de história é essa família Nangon? E neste momento, a mulher e as crianças da família Li Yulon, observando a placa de jade que salva vidas do ancestral da família Li. Ele se despedaçou na frente de seus olhos, e ele ficou furioso. O chefe da família Li estava ainda mais pálido. Com um olhar assassino, eles sabem que o poder de pico de seu clã. O ancestral morreu completamente na família Nangon. Inesperadamente, um mestre do reino da veneração da terra caiu tão facilmente. Nem mesmo a placa de jade de reencarnação preparada pela família pôde ser usada a tempo. A vingança da queda do ancestral na família Nangon não pode ser deixada impune. Li Yulon respirou fundo. Até agora, a situação entre as famílias Li e Nangon foi revertida. Se eles não aproveitarem a oportunidade para dominar a família Nangon, quando a família Nangon reagir, será difícil para a família Li agradar. Ao ouvir isso, o chefe da família Li também acenou com a cabeça, olhando para os guardas e discípulos da família Li no salão. Ordene que preparem-se imediatamente para partir e derrubem a família Nangon de uma vez por todas para vingar o ancestral. Sim, família. Todos os discípulos da família Li acenaram com a cabeça. Revisando a queda do chefe da família Li, Xuanji deixou o salão. O chefe da família Li suspirou. Olhando para Li Yulon, que estava com uma expressão irritada, a Exumen agirá. O mestre disse que traria alguns discípulos para ajudar. Só que o chefe da família Li estava um pouco confuso. Só que o quê? Exumen quer metade do tesouro secreto da família Nangon após a conquista. Ao ouvir isso, as têmporas do chefe da família Li latejavam e um brilho de raiva brilhou em seus olhos. Se o ancestral de sua família não tivesse morrido repentinamente, com a força da família Nangon atingindo o reino da veneração da terra, ele nunca compartilharia essa gorda presa com outros. Mas para conter Nangon Juni, que está no reino da veneração da terra, o único apoio da família Li é a entrada de Li Yulon na Exumen. Embora a reputação da Exumen no domínio divino da grande desolação seja terrível, mas, em sua seita, existem 3 mestres com a força do reino da veneração da terra. Dizem que há até um ancestral que atingiu o reino do quase imperador está sentado lá, e outras seitas e famílias definitivamente não ousam provocá-lo facilmente. E o chefe da família Li ficou em silêncio por um momento, e só pôde acenar com a cabeça impotente, considerando que havia concordado com a Exumen. A condição proposta, a guerra entre as duas famílias, que durou dezenas de milhares de anos, finalmente começou neste momento. Na manhã seguinte, a família Li e os discípulos de Exumen, um grupo imponente de milhares de pessoas, do lado de fora dos portões da cidade da família Nangon, olhando com hostilidade. Como? Sua família Nangon enviou algumas pessoas com tanta força e ousou nos impedir? Li Yulon foi o primeiro a se levantar, olhando para as centenas de discípulos da família Nangon que estavam do lado de fora dos portões da cidade. Com um olhar zombeteiro, ele é um especialista em refino do corpo celestial. Existem apenas algumas centenas de pessoas diante dele. Os discípulos da família Nangon, de qualidade mista, não são suficientes para machucá-lo minimamente. Nossa família Nangon é honesta e íntegra. Acolher pessoas traiçoeiras e desonestas, conspirarem com Luil, liderando os discípulos da família Nangon. Nangon Feng parecia justo, olhando com desdém para o povo da família Li e da seita Exumen. A expressão de Li Yulon afundou. Ele está à beira da morte e ainda fala palavras selvagens. Eu quero ver a família Nangon
Até onde eles podem aguentar? Depois de dizer isso, Li Yulong brilhou e correu diretamente para Nan Gongfeng. Ao ver isso, Nan Gongfeng rapidamente desembainhou sua espada. Ele encontrou Li Yulong, mas em apenas alguns movimentos, ele ficou em desvantagem. Com a sua força no reino celestial, você não é páreo para mim. Li Yulong derrubou Nan Gongfeng no chão com uma palma, e ao mesmo tempo ele não teve piedade em suas mãos. Reuniu energia espiritual e bateu impiedosamente em Nan Gongfeng, que estava caído no chão cuspindo sangue. Morra para mim. Com o bufo frio de uma mulher, vários raios de espada atacaram Li Yulong. Li Yulong ficou repentinamente chocado e assustado, e rapidamente se esquivou, vendo Nan Gongyu resolutamente. De pé na frente de Nan Gongfeng em roupas amarelas, com uma expressão fria, eu me pergunto quem é. Acontece que é a minha futura mulher. Por que você está aparecendo deliberadamente na minha frente? Você quer que eu te ame bem? Li Yulong olhou para Nan Gongyu com um olhar cobiçoso. Ele podia sentir que o cultivo de Nan Gongyu estava a apenas um passo do reino imortal dourado. Além disso, Nan Gongyu realmente despertou o corpo Yin profundo, que é raro em 1000 anos. Se ele pudesse obtê-la e usá-la como seu forno de pílulas, então não seria difícil para ele alcançar o reino imortal da Terra no futuro. Só você? Nan Gongyu olhou para Li Yulong com desgosto. Ela estava extremamente feliz que o ancestral pudesse agir, virar a maré e salvar toda a família Nangon. Caso contrário, seria melhor morrer do que se casar com Li Yulong. Nan Gongyu também não foi nada gentil. Ele brandiu sua espada diretamente e usou um movimento assassino. Uma enorme espada longa apareceu na frente dele, carregando o poder do vento e do trovão. Ele bombardeou Li Yulong diretamente. Vendo isso, Li Yulong ergueu as sobrancelhas e imediatamente lançou um feitiço, formando um escudo, envolvendo nele, mas obviamente, a espada de Nan Gongyu era mais afiada. A espada longa atingiu Li Yulong, ferindo-o gravemente no chão. Um bocado de sangue jorrou de repente. Quando Nan Gongyu estava prestes a morrer de medo, uma aura opressiva veio de longe. Nan Gongyu foi arremessada centenas de metros para longe. Essa pessoa é o antigo ancião do Exumen. Jovencinha, sua força não é ruim. Na verdade, conseguiu ferir meu amado discípulo. Por acaso, este ancião ainda precisa de um forno. Vou usar você para substituí-lo. Seus olhos também mostravam a ganância por Nan Gongyu. Ele estendeu a mão e quis agarrar Nan Gongyu. Em um momento crítico, um raio de luz fria brilhou e imediatamente forçou o antigo ancião de Exumen. Recuou vários metros. O antigo ancião de Exumen chegou. Que tal eu pedir alguns conselhos? Nan Gongyu apareceu na frente de Nan Gongyu e olhou friamente para o antigo ancião. Para esta infâmia. Nan Gongyu sempre odiou Exumen, que faz todos os tipos de maldades. Os dois apenas se encararam. Sem palavras, eles atacaram quase ao mesmo tempo, seguidos por... Foi a intensa batalha entre os dois lados. Ao mesmo tempo, você no reino secreto olhou para Nan Gongyu, que tinha alguma percepção, disse gentilmente a garota. Quando não perceber agora? Esta voz ecoou pelo céu e ambos os lados na batalha ficaram surpresos ao mesmo tempo. Todos não puderam deixar de olhar para Nan Gongyu, que estava ajustando sua respiração e se recuperando. Até o momento seguinte. Inúmeras auréolas surgiram no corpo de Nan Gongyu, especialmente o Qinjun que emergiu de sua cabeça. Um dossel está gradualmente se manifestando. Este é o reino do soberano da terra. O antigo ancião do Exumen olhou para a mudança que aconteceu em Nan Gongyu incrédulo. Ele rangeu os dentes. Ele sabe que, em nenhuma circunstância, Nan Gongyu pode ter sucesso. Se a família Nangon tiver dois grandes homens poderosos no reino do soberano da terra, receio que a tarefa de explorar o reino secreto de Nangon confiada pelo ancestral não possa ser concluída. Imediatamente, a figura do antigo ancião brilhou e apareceu atrás de Nan Gongyu como um fantasma. No espanto de todos, suas mãos se transformaram em garras e ele atacou rapidamente Nan Gongyu, que estava rompendo. Pare com isso. Justamente neste momento crítico, um grito frio caiu do céu. Foi Nan Gongyu quem o perseguiu. Já que Nan Gongyu está aqui, então você fica. A intenção de matar nos olhos do ancião disparou. Ele não se importou em massacrar todos os gênios da família Nangon. Vendo esta cena, Nan Gongyu não disse bobagem e então gritou em voz baixa. Uma espada apunhalou. No entanto, no momento seguinte, um braço que cobria o céu e o sol, rasgando o vazio de 10.000 metros, aparecendo diante do mundo. Vendo essa cena, todos pararam de lutar, respirando fundo, na verdade a habilidade única de Exumen. Caverna profunda dos 10.000 demônios,
Dizem que Exumen, para cultivar a caverna profunda dos 10.000 demônios, deve encontrar 100.000 meninos e meninas todos os anos. Absorva a essência e o sangue deles, por tantos anos, dentro do reino secreto de Exumen. Condensa um poço de sangue dos 10.000 demônios para cultivar a técnica da caverna profunda dos 10.000 demônios. Tal coisa maligna é desprezada pelo mundo. Qualquer um que construir o poço demoníaco deve ser punido, mas o mestre de Exumen é um especialista em Dizum. A herança não deve ser subestimada. Neste momento, seu único oponente é a família Nangon. É absolutamente impossível unir forças para atacar Exumen. Vendo este enorme braço que cobre o céu, o rosto de Nangon Juni está extremamente sombrio. Algum medo tardio, mas atrás dele está Nangon Yu. Se ele recuar, Nangon Yu ficará levemente possuído pelo demônio, ou morrerá diretamente. Sem mencionar que Nangon Yu é sua geração mais jovem. Ele tem o dever de proteger e está prestes a romper o reino de Dizum. Ele nunca permitirá que Exumen destrua a família Nangon. O tão esperado retorno da prosperidade. Então ele não pode recuar. Nangon Juni rugiu. Ativando a estátua gigante do dragão divino, as duas divindades rugiram e oprimiram o ancião de Exumen. Concedendo resistência, a expressão do ancião Yuan não tem medo, os demônios atrás dele saem todos. O som de gritos miseráveis em sua boca quebra ainda mais o longo rio do espaço. Morra! Acompanhado por um estrondo alto, a estátua gigante do dragão divino colidiu frontalmente com o demônio no vazio escuro. Florescendo uma luz deslumbrante, após um golpe, o vazio tremeu. Todas as coisas foram destruídas pela aura devastadora, e aqueles cultivadores fracos. Eles morreram diretamente e inúmeras pessoas morreram. O corpo de Nangon Juni, recuando loucamente 10.000 metros na poeira, encharcado de sangue, mais um par de olhos. Está cheio de intenção de luta. Se você quer mover as pessoas da minha família Nangon, a menos que você passe por cima do meu corpo. Vendo esta cena, o couro cabeludo do ancião Yuan de Exumen não pôde deixar de ficar dormente. Se a família Nangon se levantar assim, então tudo bem. Este filho deve morrer. De repente, a intenção de matar nos olhos do ancião de Exumen ficou ainda mais forte, zombando. Já que você quer morrer, o velho vai te completar. As palavras caíram. O poder espiritual do oficial cerimonial formou um enorme buraco negro acima, como uma torrente torrencial. Como se pudesse engolir todas as coisas do mundo, Nangon Juni não pôde deixar de sentir um choque em seu coração ao ver esta cena. Quando ele desistiu da luta e o buraco negro da vibração estava prestes a cair, uma voz de poder espiritual veio do reino secreto. Quem ousa tocar no meu povo da família Nangon está cortejando a morte. Assim que a voz caiu, um jovem caminhou no ar com os 5 dedos cerrados. Tatuagens envolvem o poder de chocar o mundo. Este é o ancestral da nossa família. Ao ver você, a expressão do povo da família Nangon revelou consciência. E o coração tenso de Nangon Juni ficou ainda mais aliviado. Contanto que o ancestral esteja aqui. Qualquer inimigo não passa de uma multidão e é vulnerável. E o reino de Nangon Yu também pode fazer um avanço suave desta vez. A partir deste ponto, a família Nangon deve ressurgir na família Xiamen, família Li e Exumen. Todos sentiram sua profunda e ilimitada coerção, bem como a cena terrível agora. Todos estão tremendo. Quem é você? Eu. Você riu e sua expressão fria caiu sobre todos. Eu sou o ancestral da família Nangon. Nangon Altian. Sua voz fria explodiu como um trovão palavra por palavra. Mova meus descendentes, morra. Com a queda da última palavra morte. No vazio, havia uma palma gigante que cobria o céu e o sol, rasgando 10.000 metros de céu e pressionando contra o inimigo. A terrível coerção se espalhou. Mesmo os homens fortes de Dizum sentiram isso neste momento. A ameaça de morte. A expressão do Elder Yuan mudou drasticamente. Se ele pegasse esta palma, a morte é certa. Fuja! Neste instante, ele só tinha esse pensamento em sua mente. Vendo isso, você riu levemente. Fuja! Você consegue escapar? Assim que as palavras caíram, a palma da mão se estendeu e, onde quer que fosse, as ondas de ar se estilhaçavam e tremiam. Pintado no infinito espaço vazio, o Elder Yuan não teve tempo de reagir antes de ser esmagado por esta palma e transformado em pó. Aniquilado no ar. Grande Elder! Esta cena terrível deixou o Exumen chocado. Outros anciãos olhavam com os olhos injetados de sangue, com intenções assassinas sem fim em seus olhos voltados para você. Então se solidificou e pressionou você, mas sua expressão permaneceu calma.
Com um bufo frio, a intenção assassina no céu desapareceu instantaneamente, e os rostos dos cultivadores abaixo empalideceram. Sangue reverso jorrou, suas expressões chocadas, mas mesmo que seu estilo estivesse acima deles. Ainda assim, um ancião de Exumen se recusou a aceitar, gritando: "A família Nangon ousa matar o grande ancião da minha seita. De agora em diante, Exumen e a família Nangon são irreconciliáveis." Ao ouvir isso, você acenou com a palma da mão novamente, e as sombras das palmas no céu tornaram impossível recuar. Aquele ancião finalmente se transformou em névoa de sangue e caiu. Sua pedra divina foi despojada e aprisionada por você, um mero cultivador maligno. Todos devem puni-lo. Já é bom que eu não esteja causando problemas para vocês. A pequena Exumen realmente ousa cobiçar a família Nangon. Sendo assim, eu vou deixar você ver com seus próprios olhos como Exumen é massacrada por mim. As palavras caíram. Sob os olhares aterrorizados dos outros anciãos, você agiu com ousadia e acenou com a palma da mão levemente. Um poder terrível explodiu, e o povo de Exumen foi aniquilado por você com uma palma, sem deixar vestígios de vida. O povo da família ali abaixo já estava atordoado, incapaz de esconder o choque. Eles estavam na frente dessa pessoa. Como formigas, vulneráveis, suspiro. Sua expressão era indiferente, e você levantou a mão novamente para empurrar uma palma, e a sombra da palma crescente desencadeou uma onda de ar semelhante a uma montanha e um mar. Sob uma palma, o povo da família Li foi engolido. Neste momento, o povo da família Li e Exumen que vieram sitiar a família Nangon foram todos destruídos. Ao mesmo tempo, foi neste momento. Um som estrondoso de repente soou, e raios de luz brilhante voaram para fora do corpo de Nangon Yu, desaparecendo como um trovão, envolvendo todo o céu e a terra. Palavra. A reação caiu, e o povo da família Nangon pareceu ter sido lavado. Muitas pessoas realmente alcançaram a iluminação diretamente. Ultrapassou a barreira do reino, e auras profundas explodiram na família Nangon. Reino do respeito da terra, sempre tão neste momento, os olhos de todos estavam cheios de alegria. Olhando para Nangon Yu novamente, estava ainda mais cheio de adoração. Até aqui. A família Nangon produziu outro respeito da terra, e depois de muito tempo, Nangon Yu acordou. Uma aura afiada explodiu da linda cabeça, e o poder imenso dentro rasgou o vazio infinito. Vendo esta cena, com um aceno de sua mão, a fenda ilimitada no vazio foi instantaneamente apagada. Vendo esta cena, a família Nangon ficou ainda mais chocada e extremamente admirada. Ancião, eu finalmente avancei. Neste momento, Nangon Yu consegue se levantar e dá um passo de 100 zan de distância, em um instante, caindo na sua frente, como uma criança obediente, esperando o elogio dos pais. Você sorri e elogia, falando: "Tão jovem. Ser capaz de romper para o reino do soberano da terra é realmente um gênio raro." Você não está elogiando Nangon Yu. Você deve saber que, em sua idade, ser capaz de cultivar até o reino imortal dourado já é um gênio incomparável. E ele entrou no soberano da terra, capaz de acompanhar os velhos monstros das famílias da terra sagrada. Seu talento pode ser imaginado. Após Nangon Yu romper para o soberano da terra, ele se retira em reclusão para estabilizar seu reino. Enquanto você retorna à família e convoca uma reunião de alto nível, na frente desses anciãos de força máxima. Você fecha os olhos e não diz uma palavra, mas a aura que emana de todo o seu corpo os faz tremer incomparavelmente. Nenhum dos anciãos presentes sabe em que tipo de reino você entrou. Eles até sentem que o domínio divino da grande desolação não pode te limitar. O ancestral já entrou. Outro nível totalmente novo. Os olhos de todos estão queimando com chamas vermelhas. Se for assim, então sua família Nangon não precisa mais temer qualquer família ou força neste domínio divino. De repente, seus olhos se abrem. E um brilho intenso desliza em seus olhos. Hoje, eu o chamei aqui para discutir uma coisa. Ouvindo isso, todos os anciãos falaram em uníssono. Por favor, fale, ancestral. Embora a família Nangon ainda seja uma família antiga no domínio divino da grande desolação, muitas forças já estão espreitando o reino secreto da minha família. E aos meus olhos, essas pessoas não são nada mais que formigas gananciosas. Se querem colocar as mãos no reino secreto de Nangon, então terão que pagar o preço. Assim que as palavras caem, um traço de intenção assassina flui em seus olhos, e sua voz também fica um pouco mais fria. Os anciãos sentados são todos verdadeiros e sólidos especialistas imortais dourados, mas neste momento, eles parecem sentir um arrepio. Você faz uma pausa e de repente fala:
Quem ousar desobedecer será morto sem piedade. Ao dizer isso, as expressões de todos mudaram, seus olhares cheios de horror. Eles não esperavam que você fosse tão dominador, transformando diretamente as famílias ao redor em famílias vassalas. Mas, ao mesmo tempo, alguns anciãos estavam preocupados, temendo que houvesse vozes de insatisfação entre essas forças. Sim, depois de um longo silêncio, nos olhos de Namgon Junin, brilhou um traço de excitação ao receber a ordem, como um fanático por artes marciais. O que ele mais gostava na vida era lutar. Naquele momento, Exumen. Namgon Junin pareceu se lembrar de algo e falou novamente, por causa da batalha anterior. O ancestral destruiu inúmeros cultivadores de Exumen. Temo que, a partir de agora, as duas grandes forças tenham formado uma inimizade profunda. Ao ouvir isso, sua expressão permaneceu calma, sem nenhuma mudança em seus olhos. Não precisa se preocupar. Um mero Exumen, posso destruir com um aceno de mão. Vá se preparar. Quando chegar a hora, eu mesmo destruirei Exumen para que eles saibam que a família Namgon não é algo que eles podem provocar. Ao ouvir suas palavras, a expressão de todos se tornou inspiradora. Eles se levantaram e responderam, sim. Ao dizer isso, um grupo de anciãos se retirou. Quanto a Namgon Junin, ele pegou o que você pediu para ele preparar. Enquanto falava, nos olhos de Namgon Junin, passou um olhar estranho. Ao entrar no reino mortal, pode-se jejuar e não precisar mais comer. E para eles nesse nível, não comer para sempre não faria diferença. Mas o ancestral pediu que ele preparasse comida. E você não se importou com sua dúvida, pegou as coisas e partiu voando. E neste momento, na região selvagem, uma bela jovem estava lutando arduamente contra uma besta divina antiga. Você, que estava em curto-circuito, não queria se importar, mas ao ver a jovem desferir um golpe de espada, você imediatamente se interessou. Esta é a técnica de espada da família An. Essa garotinha é jovem, mas já entende essa técnica de espada antiga. Nada mal, nada mal. Mas mesmo que a jovem tenha um talento extraordinário, ela ainda não é páreo para a besta divina antiga. Vendo isso, a garota respirou fundo, forçando-se a se acalmar, e então mobilizou o poder espiritual em seu corpo. O poder espiritual torrencial se transformou em um escudo gigante prateado, envolvendo-a, mas aparentemente, o estilo de pintura do Pégaso alado surpreendente está acima da garota, e em um instante, o escudo gigante prateado começou a rachar. Espalhando-se para os arredores, a alma da garota está separada, e seus belos olhos estão cheios de falta de vontade e desespero. No momento crítico, um raio de espada surgiu do céu, deslizando pelo vazio e atravessando a distância. Quando a luz se dissipou, o Pégaso alado surpreendente já havia caído no chão, como se estivesse gravemente ferido. Vendo esta cena, os olhos da garota estavam brilhantes, aquela espada agora era muito aterrorizante. Ela até sentiu que os monstros na Terra Santa não eram nada além disso. Então, em seu olhar chocado, você saiu lentamente. Quem é você? A garota viu você aparecer na frente dela, e a aura fria dificultou sua respiração. Essa pessoa parece incrivelmente jovem, mas a faz sentir uma ameaça como a morte. Depois de ouvir isso, você o ignorou, seus olhos brilharam e varreram o Pégaso, falando lentamente. Ouvi dizer que você é um puro sangue da raça Pégaso, imagino que você corra rápido. Se você se tornar minha montaria, eu pouparei sua vida. Ouvindo isso, o Pégaso alado surpreendente levantou a cabeça e rugiu. Eu, o Pégaso alado surpreendente, sou uma das principais raças ancestrais, a existência mais nobre. Na verdade, me pediram para ser uma montaria. Enquanto falava, ele agitou suas asas, e o abismo que cobria o céu o atacou. Em um instante, todo o céu ficou escuro, sem se importar com suas próprias limitações. Você balançou a cabeça. Já que você não me dá uma chance, então só posso cozinhá-lo em sopa. Suspirando, entre pensamentos, você deu um tapa com a palma da mão. A sombra da palma da mão avassaladora exala uma aura suprema, pressionando o Pégaso alado surpreendente, e este último gritou de dor, caindo direto no chão. Vendo esta cena, a garota distante já estava pasma. Ela até ficou confusa por um momento. Quem era a fera primordial? Uau! Eu estou disposto a ser sua montaria. O Pégaso alado surpreendente se prostrou completamente. Seu coração estava cheio de choque e espanto. Que tipo de monstro é essa pessoa na frente dela? Ela parece um pintinho na frente dele. Você. Não havia espaço para agir. Era muito assustador. Mas você ouviu as palavras. E zombou.
Desculpe, mudei de ideia agora. As palavras caíram. Você lançou uma palma, chamas vermelhas queimando violentamente. O mar de fogo no céu parecia ter o poder de queimar tudo. O mar de fogo desceu. Acabou na floresta selvagem, engolindo tudo à frente. A garota ao lado ficou completamente atordoada. Tão forte quanto a antiga raça da águia pende asas assustadoras, foi queimada até desaparecer. Ela nem conseguia acreditar em seus próprios olhos. Neste momento, você murmurou suavemente, em seguida, o mar de fogo desapareceu, e aquela águia pende asas assustadoras. Foi diretamente carbonizada pelo mar de fogo. Nada mal, um aroma de carne tentador se espalhou. Você arrancou um pedaço de carne dourada da águia pende asas assustadoras e tirou temperos do anel espacial para temperar. Depois de um tempo, um aroma de carne revigorante se espalhou, entrando no nariz da garota. Você quer comer? Você perguntou de repente, entregando a ela um pedaço de carne de águia pende asas assustadoras. A garota não pôde deixar de engolir em seco, mas não se atreveu a dar um passo à frente, balançando a cabeça repetidamente. Vendo-a recusar, você riu e não disse mais nada. Depois de comer e beber o suficiente, você guardou a carne restante com o anel espacial e se preparou para partir. Vendo você partir, a garota rapidamente deu um passo à frente. Jovem mulher Kyushuekin, não sei como o jovem mestre se chama. Ouvindo isso, você riu levemente. Este acento é Nangon Altian, da família Nangon. No entanto, antes que você pudesse terminar de falar, um enorme pilar de luz caiu estrondosamente na frente de vocês dois. Ousando matar minha esposa, humano, você está se preparando para suportar a ira do meu clã Águia Pendourada? No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, você apenas acenou casualmente na direção dela. A aura da morte, aterrorizante ao extremo, atingiu seu rosto. Em um instante, a águia pendourada caiu no chão sem se mover. Mesmo que Kyushuekin já tivesse testemunhado sua força aterrorizante, ela não pôde deixar de ficar chocada neste momento. No entanto, desta vez você não hesitou em repetir a velha rotina, mas sim esta águia pendourada. O fim do trabalho e do descanso. E depois de resolver tudo, vocês voaram na direção do portão Exumen. Como resultado, assim que você pousou nas ruínas em frente ao portão Exumen, havia um guarda sem cérebro apontando para você e gritando: "Diga seu nome, posso poupar você da morte." Realmente intrometido. Você zomba com indiferença, essa força não é nem mesmo a de uma formiga. Ao ouvir isso, o guarda revelou raiva e falou em voz alta: "Procurando a morte." Depois de dizer isso, o guarda imediatamente sacou: "Vai te matar de novo, mas você age mais rápido." Você empurra diretamente com uma palma, jogando o guarda para longe, junto com o portão de Exumen. Caindo juntos na formação de Exumen, o poder das auras malignas da formação é suficiente para matar até mesmo cultivadores avançados de essência. Em um instante, aquele guarda se transformou em pó, morrendo. Vendo esta cena, outro guarda ficou chocado, mobilizando toda a energia espiritual em seu corpo. Soltando um rugido, a voz ecoou sobre todo o Exumen. Uau! Assim que as palavras caíram, um som ecoou em Exumen, interminável. Cercando todo o vale, no momento seguinte, inúmeros cultivadores de Exumen entraram e saíram. A multidão estava densamente compactada, e a respiração indistinta se condensou, explodindo em um ímpeto suficiente para destruir o céu e a terra. Mas sua expressão ainda estava calma, e você estendeu uma mão. Depois de quebrar o pescoço do outro guarda, você mobilizou a energia espiritual em seu corpo e disse com raiva: "Cultivadores de Exumen, venham morrer, procurando a morte." Assim que as palavras caíram, uma lâmina de espada com um poder extremamente frio jorrou e bombardeou você, irmão mais velho. Os cultivadores de Exumen ficaram radiantes ao ver um jovem cultivador agir. Lin Yulon é o irmão mais velho de Exumen. Embora seu cultivo esteja no reino imortal celestial, ele não tem medo nem mesmo do reino imortal dourado. Vendo-o agir, os discípulos de Exumen revelaram expressões alegres. Como se já estivessem vendo esse garoto na frente deles, sendo feito em pedaços por seu irmão mais velho. Virando escória. Hehe, você zombou. Com apenas o poder do pico do reino imortal celestial, você se atreve a agir na sua frente, é realmente ridículo. Você apenas acenou com uma palma, mas esta concepção artística discreta contém um poder divino supremo. O corpo de Lin Yulon caiu como um meteoro, e então seu sangue jorrou. O irmão mais velho caiu no chão ao ver essa cena. Todos ficaram boquiabertos, chocados.
O irmão mais velho era o orgulho da seita, mas diante dessa pessoa, não conseguiu resistir nem por um instante. Todos olharam incrédulos, mudando o desdém anterior, e olharam para você com horror. Você está cortejando a morte. Nesse momento, várias auras poderosas emergiram das profundezas de Exumen. A situação mudou e 3 figuras apareceram acima de Exumen. Ao ver você, os 3 ficaram furiosos. O homem de meia-idade à frente parecia uma erupção vulcânica iminente, exalando uma aura assustadora. Nangon Altian. Você não aproveitou o caminho para o paraíso, mas insistiu em entrar no inferno. Primeiro você matou meu grande ancião. E agora ousa desafiar Exumen aqui. Você está cortejando a morte. Assim que as palavras foram ditas, inúmeros trovões caíram juntos, e os ossos feridos ao redor de Exumen foram engolidos pelos trovões. O trovão ressoou nos ouvidos dos discípulos de Exumen, aterrorizando-os. O quê? O grande ancião foi morto por ele? Como isso é possível? Você deve saber que o grande ancião estava no auge do reino imortal dourado. Mesmo que ele encontrasse um especialista no reino da terra, ele não seria capaz de lutar. Mas ele ainda seria capaz de salvar sua vida. Além disso, se o grande ancião morresse em suas mãos, então os outros anciões também. Pensando nisso, todos respiraram fundo. Seus olhos estavam cheios de horror ao olhar para você. Diante de um trovão tão terrível, você ainda disse calmamente: você é o mestre da seita de Exumen, certo? E daí? Gigu reolhou friamente, com intenção de matar. No entanto, ele não agiu imediatamente. Ser capaz de matar o grande ancião seria difícil até mesmo para um especialista comum do reino da terra. Mas essa pessoa na frente dele, ele não conseguia detectar nenhuma aura de poder espiritual. Então, seu humor violento diminuiu muito. Posso te dar uma chance. Submeta-se a mim, ou você também é digno? Você fez uma pausa, um brilho dourado brilhou em seus olhos. A intenção de matar colidiu com Gigu Renoir. Você está cortejando a morte. Gigu, talvez furioso, soltou um rugido, e a energia negra que o envolvia tornou-se incomparavelmente violenta. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intenção assassina sinistra, e quando sua voz caiu, uma energia negra sem fim. Em um instante, sombras de palmas torrenciais envolveram todo o campo de batalha, e um poder incomparavelmente aterrorizante desceu violentamente. Por um tempo, o mundo inteiro tremeu e as altas montanhas atrás dele foram transformadas em bacias. Uma aura de morte terrível persistia entre eles. Como isso é possível? Após um golpe, Gigu sofreu ferimentos graves, com todos os ossos quebrados e a carne indistinta. Os olhos de Gigu estavam cheios de choque, incapaz de acreditar que você realmente poderia exercer um poder tão terrível. Suspirando, ele respirou fundo e mobilizou a força o poder espiritual em seu corpo. Quando ele atacou, seu rosto ficou pálido e um bocado de sangue jorrou. Os vasos sanguíneos e ossos de todo o seu corpo se recuperaram. Pessoas em seu reino, contanto que suas almas não sejam destruídas, são quase imortais. Mate! No momento seguinte, Gigu soltou um rugido alto, seus olhos cheios de intenção assassina de gelar os ossos. Ataque! Com um som abafado, atrás de Gigu, o ar circundante parecia estar dilacerado, revelando o portão do inferno, e do portão do inferno, uma mão gigante escura se estendeu sinistramente. Kyu Shueqin, não muito longe, ficou paralisada no lugar quando viu esta cena. Ela não podia acreditar que um ser poderoso do reino da terra pudesse explodir com um poder tão aterrorizante. Você deve saber. Eles estavam separados apenas por um reino. Todos abaixo do reino da terra são formigas, e essa frase não parece ser uma piada agora. E você no chão, sob esta palma escura, é como um pequeno inseto. Uma brisa de poder espiritual flutua ao seu redor, mas seu corpo permanece ereto, imóvel. Fian, um sorriso apareceu no canto de sua boca, e então ele acenou com a mão. O poder espiritual infinito em seu corpo transformou-se em um vasto oceano, jorrando turbulentamente, e 2 bestas antigas gigantes saíram do oceano de poder espiritual. Seus corpos eram mais altos do que altas montanhas, e seus corpos ainda conectavam todo o mundo. Ele soltou um rugido furioso, e todo o espaço desabou diretamente. Isso é algo que o poder humano pode fazer? Como a santa donzela do santuário do Polo Norte, Kyu Shueqin, neste momento. Sua consciência ficou paralisada no lugar, sem dizer uma palavra por um longo tempo, mesmo que ele tivesse visto o senhor do santuário. Parece que ninguém consegue emanar uma aura tão aterrorizante. Não.
Neste momento, o mais aterrorizado é Gigu ou a própria pessoa. Neste momento, no reflexo de suas pupilas, as duas criaturas ancestrais se aproximam de longe, exalando uma aura suficiente para destruir o mundo. Gigu, neste momento, até se esqueceu de fugir, parado ali estupidamente. As duas criaturas ancestrais caem estrondosamente, liberando um poder puro e chocante. Várias montanhas se tornam pó, e a formação da seita Shumen, neste momento, também é totalmente detonada. Cada um dos cultivadores é morto pela formação. Em um instante, o sangue enche o céu. Ao ver esta cena, Jinchun fica extremamente surpreso. Seu couro cabeludo fica dormente, pensando que antes ele ainda havia provocado. Agora, pensando bem, ser sua montaria talvez seja a maior sorte. É preciso saber que ser a montaria de tal figura é, em si, uma bênção ancestral. Quando o poder destruidor do mundo se dissipa, nenhum membro da seita Shumen sobrevive, e sua expressão ainda é calma e serena. Como se isso não fosse obra sua. O belo rosto de Kyushaken ao lado também está cheio de torpor. Ela é realmente a santa de um lugar sagrado? De repente, Kyushaken duvida um pouco de seu julgamento, balança a cabeça e ri. Uma pessoa com tanta habilidade. Se só puder ser o santo de um lugar sagrado, temo que este mundo já tenha virado de cabeça para baixo. Vamos. Nesse momento, você já chegou na frente de Kyushaken, com um tom leve. Sua expressão não tem a menor onda. Sim, Kyushaken acena com a cabeça atordoada. Ainda não se recuperou. Mas, no instante em que vocês planejam partir, uma excitação repentina vem do céu e da terra. Vendo isso, você franze ligeiramente a testa, mas abre a boca. Quer morrer ou quer viver? Assim que as palavras caem, a alma de Gigu Oshi aparece. Ela testemunhou pessoalmente como você massacrou toda a seita Shumen. Neste momento, ela se ajoelha diretamente no meio do ar. E diz com a voz trêmula, eu desejo me render e ser escrava para sempre, escrava para sempre. Assim que as palavras caem, uma marca invisível desce no vazio e cai em sua alma. Se eu fizer algo para te trair no futuro, serei atingida por 5 trovões, vivendo uma vida pior que a morte. Ao ouvir isso, sua expressão é calma e você acena com a mão direita. A rica força vital do osso estranho circula e cai na alma de Gigu Oshi. Uma luz brilhante floresce. Quando a névoa de luz se dissipa, o corpo de Gigu Oshi aparece na frente de todos. Ela fica surpresa ao descobrir que agora já tocou o limiar do 4º nível do reino da veneração da terra. Acredito que em 100 anos, ela poderá entrar no reino do 4º nível. Você quer voltar? Neste momento, a luz da tela caiu sobre Kyushaken, falando levemente. Nos belos olhos de Kyushaken, um brilho deslumbrante floresceu, e ela disse suavemente. Eu acabei de usar o talismã de transmissão de som para contar ao meu mestre que continuarei a praticar na prisão divina desolada. Se você não se importar, eu não vou voltar. Kyushaken olhou para você nervosamente, com medo de que você não concordasse. Depois de ouvir isso, você acenou com a cabeça e não recusou. Os belos olhos de Kyushaken brilhavam com alegria e seu coração estava cheio de primavera. Depois de subjugar Gigu Oshi, para trocar pela túnica dourada de asas e levá-los ao clã Nangon. Durante a luta, Nangon Juni transmitiu uma mensagem, dizendo que todas as grandes famílias se recusaram a se tornar famílias vassalas do clã Nangon. Eles também disseram que viriam pedir uma explicação, já que aquelas famílias e seitas não concordam em se render, então não me importo de agir pessoalmente. Depois que eu voltar, o clã Nangon mudará seu nome para a Terra Sagrada Nangon. Enquanto isso, dentro do clã Nangon, grandes e pequenas seitas e famílias já cercaram o clã Nangon impenetravelmente. 2 auras do reino do soberano da terra enchem este mundo. Os soberanos do reino são mais de 100. Quanto aos imortais celestiais, são incontáveis. Entre eles, um homem de manto taoísta amarelo deu um passo à frente, e o oceano de poder espiritual se condensou em substância. Transformou-se em uma torre dourada. Ele controlava tudo com seus olhos, e uma voz fria veio lentamente. Seu clã Nangon está nos intimidando muito. Querer que nos tornemos suas famílias vassalas é simplesmente ridículo. Ouvi dizer que o reino secreto Nangon contém tesouros que excitam até mesmo os soberanos da terra. Hoje, uniremos forças para matar seu clã Nangon. Que a batalha comece! Assim que as palavras foram ditas, um velho saiu do vazio. A aura de seu reino do soberano da terra não foi nem um pouco disfarçada. Seus olhos pousaram em Nangon Yu. Os olhos turvos estavam cheios de ganância. Hehehe,
Ouvi dizer que este Nangon-il é um corpo Chuanin. Se eu pudesse obter a energia Chuanin, talvez meu reino pudesse subir ainda mais um nível. Dentro do clã Nangon, o belo rosto de Nangon-il era incomparável. O chefe do clã ainda está em reclusão, e o velho ancestral foi subjugar Eschumen. No momento, todo o clã Nangon tem apenas um soberano da terra, mas ele acabou de romper. A aura ainda não se estabilizou completamente. E os dois grandes poderes do soberano da terra do lado de fora são velhos soberanos que romperam há 100 anos. Sua força é poderosa e transcendente. Ela simplesmente não é páreo para eles. O que ela deve fazer agora? Nangon Juni se aproximou. Um rosto sombrio brilhava com determinação. Para os dois veneráveis da terra que guardam a família, eu lidarei com eles. Nangon-il revelou uma expressão fria, falando lentamente, e então a longa espada em sua mão se manifestou. O som da espada rasgou o céu e a terra, inaudível. A expressão de Nangon Juni mudou drasticamente. Como ele poderia lidar com dezenas de milhões de inimigos lá fora sozinho? Isso nada mais é do que buscar a morte, Nangon-il disse com calma e compostura. Eu sou um membro da família Nangon. Agora que a família Nangon está em um momento de vida ou morte, não posso recuar. Não diga mais nada, se o ancestral oculto ousar vir, tudo certamente mudará. Se o ancestral oculto não ousar vir, Nangon-il hesitou, um toque de determinação brilhou em seus olhos. Por favor, ancestral oculto, vingue-se por mim. Assim que as palavras caíram, Nangon-il deu um passo à frente. Sua figura se transformou em um raio de luz. A grande formação de proteção do clã foi aberta e sua figura apareceu diante de todos. Seu olhar era indiferente, e com um golpe de espada, uma sombra de espada de 10.000 metros de comprimento nasceu no céu. Com apenas uma espada, os cultivadores na frente dele eram como papel frágil, morrendo e sofrendo inúmeras baixas. O homem de túnica amarela bufou friamente e estendeu a palma da mão, colidindo com ela, explodindo com sons estrondosos e chocantes. Por um tempo, o céu e a terra tremeram. Apenas um golpe foi tão aterrorizante. Como esperado de um grande poder do reino da terra, todos os cultivadores ficaram suspirando ao ver esta cena. Embora você tenha entrado no reino da terra, com sua força, você ainda não é meu oponente. O homem de túnica amarela zombou, seus olhos cheios de desdém. Se fossem aqueles velhos monstros da família Nangon, eu poderia ter medo deles, mas apenas contando com uma garotinha, ela pode ser destruída com um estalar de dedos. Se somos ou não oponentes, saberemos depois de lutar. O rosto delicado de Nangon-il estava frio, e intenção assassina fluiu em seus olhos. Assim que as palavras caíram, o poder de sua linhagem sanguínea ressoou, entrelaçando-se com seu próprio poder espiritual, circulando ao redor de seu corpo. Então, com uma expressão afiada, a formação de espadas dos céus da família Nangon. Truques triviais. O homem de túnica amarela bufou friamente, um traço de desprezo brilhou em seus olhos. Então, sob os selos de mão do homem de túnica amarela, a torre gigante dourada começou a se formar. Um poder infinito irradia, e o testemunho dos céus desaparece, todo o céu e a terra parecem ter sido engolidos pela metade pela torre gigante. Como isso é possível? Vendo esta cena, os olhos de Nangon-il estão cheios de descrença. O testemunho dos céus é uma das habilidades únicas da família Nangon. Inesperadamente, na frente dessa pessoa, é tão vulnerável. A força de Tianta de Zoom aumentou vários níveis. Parece que não demorará muito para que ele avance para o 4º nível de Dizum. Nesse momento, outro grande Dizum de repente riu, mas era muito grande para fechar. O reino de Dizum é quase o poder de combate mais forte no domínio divino desolado. Quanto àqueles santos, eles existem apenas nesses poucos lugares. O gato maligno reverso em sua mão. Não é inferior à minha torre celestial. Tianta de Zoom encheu riu friamente. Ele naturalmente ouviu o que este velho estava dizendo. O significado nas palavras. O velho riu e não disse mais nada. Então ele virou a mão direita e o gato maligno reverso apareceu em sua mão, e a energia maligna rolante se transformou. No momento seguinte, todo o vazio parece estar permeado por uma energia maligna infinita. Pirralho, eu gosto muito da energia de suspensão em seu corpo, velho. Eu ainda espero ver seu corpo ser usado, espero que você não seja tão ruim. Um sorriso horrível apareceu no rosto do velho. Então, ele puxou o gato maligno reverso, e o gato divino era como uma cobra longa. Estendendo-se e estendendo-se, rugindo para Nangon-il. O rosto de Nangon-il estava extremamente sombrio. Ele sacou sua espada longa,
pronto para resistir, mas... aquele gato maligno reverso era muito terrível. Nangon-il não era seu oponente, apenas com um golpe. Nangon-il foi derrubado e bateu forte no chão, seu rosto delicado ficou ainda mais pálido. Um bocado de sangue jorrou e o poder espiritual em seu corpo estava aumentando constantemente. O reino de Dizun neste momento, na verdade, também ficou um pouco instável, quebrou. Vendo esta cena, Nangon Jr., na família, tinha um rosto extremamente sombrio. Se isso continuar, Nangon-il estará em perigo. Não, ele deve ser salvo. Nangon-il é o gênio de ponta da família Nangon. Se ele cair aqui, será um desastre enorme para a família Nangon. Portanto, mesmo que ele se sacrifique, ele deve trocar por sua segurança. Pensando nisso, Nangon Jr. abriu a formação e seu corpo disparou. Vendo Nangon Jr., o velho sorriu sinistramente. Hehe. Eu disse para não resistirem, mas vocês insistiram em fazer isso. Já que é assim, este velho vai te ensinar o que significa respeitar os mais velhos. Dito isso, ele estendeu a palma da mão, e o rosto de Nangon Jr. estava frio, resistindo com sua alma. Mas no momento seguinte, apenas um estrondo foi ouvido, e sua alma explodiu. Extremamente fraco, até mesmo seu poder espiritual caiu para o nível de um imortal celestial. Nangon Jr. Os olhos de Nangon-il estavam cheios de raiva, e a fúria em seus olhos se transformou em um grito de raiva. Eu vou te matar. No entanto, assim que suas palavras caíram, do meio do céu, uma figura, como inúmeros espaços, apareceu de repente na frente de todos. Vendo essa cena, a expressão do velho e de Yan Xiulu afundou. O que ele está fazendo aqui? E essa pessoa não é outra senão Gi Guoshi. Eles nunca esperariam que um lorde da terra de pico da seita Shumen viesse a este lugar esquecido por Deus. Então Yan Xiulu perguntou vigilantemente, Gi Guoshi, o que você está fazendo aqui? O olhar do velho também estava tenso, olhando para Gi Guoshi. Afinal, quanto menos pessoas souberem da situação desfavorável de Nangon, melhor. Ouvindo isso, o olhar de Gi Guoshi permaneceu silencioso. Não disse nada. Afinal, você havia instruído antes para não deixá-lo agir. Então Gi Guoshi ficou de pé com as mãos atrás das costas, sua expressão calma e imperturbável. Já que você não vai agir, então eu vou continuar. O velho sorriu com intenção assassina. Olhando para Nangon-ni, havia ganância em seus olhos. Yang Changxion. Se você quer morrer, não me importo de te ajudar. Neste momento, Gi Guoshi falou de repente, sua voz fria e sem qualquer emoção. O que? Você ainda vai proteger a família Nangon? Yan Xiulu sorriu sombriamente, um traço de escárnio brilhou em seus olhos. Embora ele temesse Gi Guoshi, sendo ambos lordes da terra, ele ainda tinha o direito de ser arrogante. Ouvindo isso, Nangon-il ao lado comentou, ele sabe claramente que a família Shumen está na família Nangon. Eles perderam muitas pessoas. Logicamente, eles deveriam ter um ódio irreconciliável contra a família Nangon. Mas por que ele não está agindo agora e ainda os protege? No entanto, Gi Guoshi olhou calmamente e não disse nada, mas Yan Xiulu e Yang Changxion não ousaram se mover nem um pouco por causa disso. Afinal, este é o pico do respeito da terra. Justamente quando a situação estava em um impasse, um som estrondoso ressoou novamente do céu. No instante seguinte, uma águia dourada de asas grandes veio da voz das nuvens. A aura aterrorizante ressoou em todo o céu e a terra. Vendo esta cena, todos no chão ficaram extremamente chocados. Esta é a raça primordial, a águia dourada de asas grandes. As expressões de Yan Xiulu e Yang Changxion também estavam extremamente feias. A águia dourada de asas grandes sempre esteve estacionada no deserto. Nunca apareceu no mundo. Por que ele apareceu repentinamente aqui? Nangon-il viu isso. O rosto delicado da figura em pé nas costas da águia dourada de asas grandes ficou instantaneamente cheio de alegria. Velho ancestral. É o velho ancestral que voltou. Neste momento, seus olhos brilhavam com um sorriso, sentindo que tudo tinha novas esperanças. Nangon Juni neste momento. A situação de Nangon Juni já estava extremamente precária. Ele já havia desmaiado há muito tempo, e seu cultivo continuava diminuindo. Sua alma também foi dilacerada pela lança divina inversa do mal Saúl do Senhor. Neste momento, Gi Guoshi falou repentinamente, e uma voz poderosa ressoou, caindo nos ouvidos de todos. Assim que as palavras foram ditas, as expressões de todos ficaram atordoadas. O quê? Mesmo Yan Xiulu e Yang Changxion estavam um tanto incrédulos. Gi Guoshi realmente se ajoelhou.
chamando aquela figura de senhor? Como isso é possível? E neste momento, a águia dourada de asas grandes pousou no chão, transformando-se em uma figura parada atrás de você. Sua expressão era indiferente, e seus olhos caíram sobre esses milhares de inimigos. A voz calma não tinha um traço de ferocidade, mas penetrou a mente de todos. Aqueles que se ajoelharem não morrerão. Assim que a voz caiu, todo o ar ficou agitado. Mas no instante seguinte, uma gargalhada soou. Ha 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 ha! Yan Xiulu começou a rir. Seus olhos estavam cheios de desdém. Garoto, quem você pensa que é? Afinal, é um inútil que nunca possuiu sequer um pingo de poder. Embora eu não saiba por que Guigou. Estão ajoelhados, diante de mim, Tiantá diz seu coração é como uma formiga. Ao ouvir isso, Guigou, ao lado, lançou-lhe um olhar de soslaio, com os olhos cheios de simpatia. Como ousa ser tão arrogante na frente do mestre? Está realmente cortejando a morte. Você riu friamente, as palavras calmas não causaram nenhuma onda. Diz eu já matei inúmeros. Arrogância. Assim que as palavras foram ditas, o rosto de Yan Xiulu mudou repentinamente e a torre celestial em sua mão surgiu, enrolada com um poder aterrorizante e poderoso. Tremendo a terra, ele deu um passo e seu corpo ficou no ar. Os olhos frios revelavam uma arrogância incomparável. Sob minha torre celestial, todas as coisas são como formigas. A torre celestial de repente floresceu com uma luz brilhante. Em um instante, armas mágicas competiram para sair, indo em sua direção para matar. Eu pensei que fosse algo, mas é apenas a torre celestial. Nem sequer se compara ao meu olho mágico, e ainda ousa ser tão barulhento. Você riu com desdém. Então, você deu um tapa com a palma da mão e um som enorme soou. Ecos dentro de 10.000 metros. Inúmeras paisagens foram aniquiladas com este tapa. A torre celestial da qual Yan Xiulu se orgulhava, neste momento, era como um pedaço de papel fino. Destruída diretamente em pó e desapareceu entre o céu e a terra. Não! Os olhos de Yan Xiulu estavam cheios de raiva e ele rugiu, mas imediatamente, seu rosto ficou branco, um bocado de sangue jorrou. A torre celestial estava conectada ao coração. A torre celestial foi destruída e Yan Xiulu naturalmente sofreu danos. Seu cultivo caiu diretamente para o primeiro reino do reino de Izum, e vagamente, ainda havia uma tendência de cair. Liang Changxiong, se não agir agora, quando agirá? Yan Xiulu gritou. Assim que as palavras foram ditas, os olhos de Yang Changxiong brilharam com poder. Então, ele deu um passo e a lança divina de sangue inverso em sua mão foi sacada diretamente, indo em sua direção para matar. Deste lado, carregando o significado extremo da alma divina. Se acertar, até mesmo um ser poderoso do nível de um venerável da terra sofreria imensamente, com danos severos. Mas essa coisa, diante de você, é como um carneiro murcho, além de explodir com um som estrondoso. Nada acontece, nem mesmo suas roupas se rasgam. Vendo essa cena, Yan Xiulu se assusta, respirando fundo. Ele não esperava que você fosse tão desafiador. Saiba que este é o pelo divino de sangue invertido, e nada aconteceu com ele. O pelo divino de sangue invertido é bom. Você sorri levemente e estende a mão. Aquele pelo divino de sangue invertido imediatamente pulsa incontrolavelmente, então se solta da mão de Yang Changxiong. Aqui está para você. Dizendo isso, você joga o pelo divino de sangue invertido como se fosse lixo, jogando para Guiguzi. Este último, vendo isso, ajoelha-se em adoração, dizendo com gratidão: Obrigado, mestre. Liang Changxiong fica repentinamente furioso, com um rosto distorcido e assustador. Este pelo divino de sangue invertido foi obtido por ele em um reino secreto, gastando muita energia. Inesperadamente, hoje ele é facilmente levado por este garoto diante de seus olhos. O que o choca ainda mais é: o sangue sob o pelo divino de sangue invertido é instantaneamente limpo por você. Um pirralho. Por que ele teria tal habilidade? Yang Changxiong obviamente não acredita. Ele respira fundo, forçando-se a se acalmar, e então seus olhos revelam uma intenção assassina. Embora ele não tenha mais o pelo divino de sangue invertido, ele ainda é um verdadeiro e poderoso venerável da terra. Yang Changxiong bate violentamente com a palma da mão. A impressão da palma é suficiente para fazer o céu e a terra se partirem. A sombra dourada da palma ataca você. Pele se expande. Você fala friamente. Assim que as palavras caem, você também ataca com uma palma. Este golpe aparentemente despreocupado contém um poder ilimitado. Com apenas um golpe, ele arremessa o último para longe.
Yang Changxion atinge o chão com força. Um bocado de sangue é cuspido, e seu rosto fica pálido. Você fica de pé com as mãos atrás das costas. Tal aura ilimitada, mesmo o pico do venerável da terra, dificilmente escaparia. Vendo esta cena, Lan Gongjiu fica paralisado no local. Lan Li imagina. A formação de espada da execução celestial pode realmente exercer um poder tão aterrorizante. Uhu! Com um ataque repentino, a formação de espada da execução celestial é aberta simultaneamente. Todos os inimigos dentro dela. Todos testemunharam sendo mortos e transformados em pó, espalhados no ar. Quando a luz se dissipou, a densa multidão já havia se reduzido a poucos. Quanto a Yang Changxion e Yan Xiulu, eles já haviam sido engolidos e desaparecidos entre o céu e a terra. Aqueles que se renderem serão poupados da morte. Uma luz caiu sobre as pessoas esparsas, abrindo lentamente a boca e deixando as palavras caírem. Todos ajoelharam-se tremendo, com apenas um medo infinito nos olhos. Não brinquem. Até mesmo seus líderes, Yan Xiulu e Yang Changxion, foram mortos com um pisão. Que qualificação eles têm para resistir? Vendo isso, você assentiu. Não agiu mais. Senhor, ambos são anciões de uma terra sagrada. Se eles morrerem aqui, temo que essa terra sagrada fique descontente. Nesse momento, Guigu hesitou um pouco e disse lentamente. Você sorriu levemente. E se estiverem descontentes? Não apenas isso. Eu também vou suprimi-los. Quero ver que qualificação eles têm para ousar gritar em minha terra sagrada Nangon. Ouvindo isso, a expressão de Guigu mudou drasticamente. Ele não estava surpreso com sua imprudência, mas surpreso por você realmente chamar a família Nangon de terra sagrada Nangon, terra sagrada, como o domínio divino do grande deserto. A força mais forte, sem exceção, são aquelas seitas, famílias ou dinastias. Mesmo diante da menor terra sagrada, existe uma enorme diferença. E você agora chama a família Nangon de terra sagrada Nangon. Então isso significa... Guigu respirou fundo. Olhou para você novamente com um olhar cheio de complexidade. E você não sabe o que Guigu estava pensando, apenas o instruiu a cuidar desses cultivadores que se renderam, enquanto você caminhava até Nangon-il. Entregou-lhe uma pílula. Nangon-il engoliu-a e começou a cultivar de pernas cruzadas. O povo da família Nangon, vendo isso, saltou para baixo um após o outro. Ajude Nangon-il e os guardiões a se recuperarem, enquanto você leva Nangon Juni para o reino secreto de Nangon. O Ki de Nangon Juni neste momento está muito fraco e seu cultivo também caiu para o reino Anshu. Se continuar assim, em menos de meia hora, ele desaparecerá. Você virou a mão direita e uma força espiritual surgiu do seu corpo, transformando-se em uma bola de energia espiritual, exalando uma forte vitalidade, e então ejetada continuamente, a bola de energia espiritual mergulhou dentro do corpo de Nangon Juni. Aquela bola se transformou instantaneamente em um vasto poder espiritual, enchendo seus membros. Gradualmente, seu Ki também se estabilizou. O cultivo começou a se recuperar lentamente. Acredito que não demorará muito para que ele possa retornar ao pico. Depois de fazer tudo isso, você deixou o reino secreto. Neste momento, Qiu Shue caminhou em sua direção, seus olhos pousaram em você, e ela abriu a boca suavemente. O que você quis dizer com o território sagrado de Nangon agora? Vendo a expressão nervosa de Qiu Shue, você está um pouco estranho, mas não expressou isso. Depois de hoje, este será o território sagrado de Nangon. Assim que as palavras caíram, o belo rosto de Qiu Shue mudou. De repente, ela disse, absolutamente não. O rosto delicado de Qiu Shue estava cheio de solenidade. As sobrancelhas franzidas pareciam esconder algum segredo. Você ergueu ligeiramente as sobrancelhas, embora você tenha cultivado por dezenas de milhares de anos. Mas na maioria das vezes, você estava no reino secreto de Nangon, quase nunca perguntando sobre assuntos mundanos. Então você não entende o que Qiu Shue quer dizer. Qiu Shue disse lentamente, a área do domínio divino da grande desolação não sabe o quanto. Seitas e famílias estão por toda parte, inúmeras dinastias mudam com o tempo, e o território sagrado está acima dessas forças. Cada território sagrado tem fundações que essas forças não podem imaginar. Por exemplo, meu território sagrado do Polo Norte. Embora esteja classificado na frente na região norte, existem muitos especialistas no nível de grande venerável da Terra, e dizem os rumores. Acima do território sagrado, existe uma força extremamente terrível, que é o pavilhão sagrado do domínio divino.
Ninguém em todo o domínio divino da grande desolação sabe que tipo de existência é o pavilhão sagrado do domínio divino. Alguns dizem que eles são uma combinação das principais forças de cada território sagrado, e outros dizem que eles vêm de forças fora do domínio. Mas o que é certo é que, para se tornar um território sagrado, é preciso ter a aprovação do pavilhão sagrado do domínio divino. Caso contrário, será considerado usurpação. A cada palavra que Kyushue dizia, sua expressão se tornava mais solene. No final, seu belo rosto estava cheio de preocupação ao ouvir as palavras de Kyushuekin. Você sorriu levemente, com as mãos atrás das costas, o olhar calmo sem a menor ondulação. Pavilhão sagrado do domínio divino. Preciso da aprovação do pavilhão sagrado do domínio divino para agir? É simplesmente ridículo. Se eu quiser, posso apagar o pavilhão sagrado do domínio divino com minhas próprias mãos. Em todo o grande domínio divino da desolação, quem ousa se declarar invencível ou imbatível na minha frente? Vendo que sua expressão ainda era calma e serena, Kyushuekin suspirou. Embora ela não te conhecesse há muito tempo, ela sabia que você era uma pessoa extremamente vaidosa. Ninguém pode mudar as coisas que você decide. Além disso, Kyushuekin não sabia por quê, mas de repente sentiu que essa pessoa na frente dela parecia ter a capacidade de subverter o padrão do grande domínio divino da desolação. Pensando nisso, ela balançou a cabeça e riu. De repente, ela sentiu que estava ficando louca demais. Sem mencionar o pavilhão sagrado do domínio divino, até mesmo aqueles verdadeiros lugares sagrados não estão cheios de existências aterrorizantes de grandes poderes. Em comparação, a grande família Nangon é tão pequena quanto uma formiga. Como você pode subverter tudo sozinho? Então, depois que você se despediu de Kyushuekin, você foi para o salão de assuntos da família. Neste momento, os anciãos da família estavam todos parados respeitosamente, esperando a chegada do ancestral. Aos olhos deles, você é como uma divindade. Contanto que este último não caia, a família Nangon não entrará em colapso. Depois de um tempo, sua figura apareceu na frente de todos. Saúdem o ancestral. Vendo você, todos os anciãos falaram em uníssono, seus olhos cheios de respeito e adoração. Você acenou com a cabeça, olhou ao redor para todos e então disse levemente: Nangon Juni ainda está se recuperando, então vou substituir o chefe do clã por enquanto. Alguém tem alguma objeção? Quando as palavras caíram, ninguém balançou a cabeça. Vendo isso, você disse: 10.000 anos atrás, nossa família Nangon também foi uma existência de nível de terra sagrada. Também era famosa em toda a região oeste. Mas com o passar do tempo, a força da família não conseguiu acompanhar, e havia apenas 2 no reino da veneração da terra. Quando as palavras caíram, todos os anciãos mostraram expressões de desamparo e culpa. Como você disse, a família Nangon original tinha dezenas de veneráveis da terra, dominando a região oeste. Mesmo que a Batalha dos Veneráveis da Terra eclodisse na região oeste, todas as famílias devem evitar a família Nangon, mas agora, se você não tivesse aparecido a tempo, temo que o destino da família Nangon já teria acabado. Seu olhar ainda está ao redor. Uma pausa, varrendo ligeiramente os anciãos, mas sim, não obstante. Enquanto eu estiver aqui, a família Nangon permanecerá inabalável, e mais. Eu também vou anunciar ao mundo que a partir de agora, a família Nangon se tornará uma terra sagrada. Terra sagrada Nangon, suas palavras soam como um trovão dourado, ressoando nos ouvidos de todos. Suas mentes estão um pouco confusas. Ao ouvir isso, a respiração de todos se torna um pouco tensa. Seus olhos estão cheios de uma luz ardente. Eles naturalmente sabem o que significa uma terra sagrada. Se tornar uma terra sagrada, então o poder da família Nangon pode se expandir muito para o exterior. Naquela hora, a força da família Nangon naturalmente se tornará mais forte a cada dia. Embora, neste momento, a família Nangon tem apenas 2 grandes seres supremos da Terra, mas eles têm um ancestral como guardião. Mesmo um ser supremo da Terra pode ser morto para você ver. Vendo o espírito de luta reacender nos olhos de todos, você acenou com a cabeça satisfeito. Há outra coisa. Já que vamos nos tornar uma terra sagrada, então a ordem deve ser mudada novamente. A partir de agora, a classificação dos discípulos da família é abolida. Reconstruir o ranking celestial e o ranking terrestre. O ranking celestial, o reino imortal dourado pode desafiar, enquanto o ranking terrestre pode ser desafiado pelo imortal celestial. A posição de Santa Filha será ocupada por Nangon Will da família. Quanto ao Santo Filho, está vago no momento.
E os desafios para o ranking celestial e o ranking terrestre serão realizados em 3 dias. Vocês têm alguma dúvida? Ao ouvir isso, a luz nos olhos de todos se intensificou. Ninguém se opôs a essa sugestão. Você acenou com a cabeça. Sendo assim, todos, preparem-se para os próximos eventos. Quanto às notícias da Terra Sagrada Nangon, espere até que Nangon Juni se recupere completamente. Então deixe-o anunciar ao mundo. Naquela época, nossa Terra Sagrada Nangon deverá realizar um grande banquete e conceder anistia geral. Falando nisso, um brilho passou por seus olhos. Pavilhão Sagrado do Domínio de Deus, em. Eu realmente quero ver o quão aterrorizante é este lendário Pavilhão Sagrado do Domínio de Deus. Se este último for razoável, você naturalmente os deixará ir, mas se eles não souberem o que é bom para eles, você não se importa de virar o domínio divino do grande deserto de cabeça para baixo, se ninguém controlar o domínio divino por causa disso. Então, controle você mesmo. Sim. Ao ouvirem isso, todos falaram em uníssono e se retiraram. Ainda espero que vocês não me decepcionem. Depois que todos saíram, você se levantou para explorar pessoalmente. Desde que soube do pavilhão sagrado do domínio divino, você ainda quer entender uma coisa. Ou seja, qual é a sua verdadeira força? Atualmente, o reino do venerável da terra não passa de uma formiga. Mesmo o venerável da terra que domina o Dão não passa de uma formiga um pouco maior. Já que o pavilhão sagrado do domínio divino domina os recursos de todo o domínio divino do grande deserto, então sua base deve ser incomparavelmente aterrorizante. 3 dias depois, os discípulos da família Nangon estavam reunidos na praça. Após 3 dias de descanso, o cultivo de Nangon Juni se recuperou. Neste momento, Nangon Juni falou em voz alta, e sons caíram nos ouvidos dos discípulos abaixo, anunciando os desafios da lista celestial e da lista terrestre. As expressões dos discípulos abaixo estavam todas extremamente animadas, e a crescente intenção de batalha em seus olhos, conforme você acenava com a cabeça. Digo ouviu imediatamente a reunião e lentamente veio para a frente de todos, falando em voz alta. A primeira partida da lista terrestre é Nangon Sanseng contra Nangon Le. Dizendo isso, Digu se retirou para o lado. Ele acenou com as mãos, e uma lei justa se condensou, caindo no ringue de artes marciais. Irmãzinha, com seu cultivo no 5º nível do Imortal Celestial, é melhor você admitir a derrota. Um homem com um rosto bonito disse com um leve sorriso, fazendo as pessoas se sentirem como uma brisa da primavera. Ele foi o primeiro a cair no ringue de artes marciais. HMPH. Pare de bobagens. Nangon Le bufou friamente, e uma saia leve e graciosa flutuou para cima. Ela voou para o ringue de artes marciais, atraindo a atenção e os aplausos de muitas pessoas. Digo ouviu e falou solenemente. A competição começa. Já que é assim, então não serei educado. Nangon Sanseng sorriu. Assim que as palavras caíram, uma luz brilhante brilhou em seus olhos. Então, ele virou a mão direita, e uma cimitarra apareceu em sua mão. Ele brandiu a cimitarra. E uma rica energia espiritual ondulou na cimitarra. HU. As sombras da cimitarra eram pesadas, e uma luz fria brilhou. Era como uma lua crescente sendo brandida, uivando em direção a Nangon Le. A expressão desta última permaneceu inalterada. Com um leve giro, uma longa espada ciana apareceu em sua mão. A boca de Nangon Le se moveu ligeiramente. A espada soou um leve som de espada. No momento em que ele brandiu uma espada, espadas e lâminas colidiram, explodindo um estrondo metálico. A turbulenta onda de ar tremeu no ringue. Se não fosse pelo reforço da formação, apenas este golpe, o ringue sob seus pés definitivamente teria se estilhaçado. Após um golpe, ambos foram repelidos. A respiração de Nangon Le estava um pouco acelerada. Ele respirou fundo, sua mão direita tremia levemente e a longa espada que segurava começou a ficar instável. Nangon Sanseng está no pico do 6º nível do Reino da Aparência Celestial, a apenas um passo de entrar no 7º nível. Em termos de reino, Nangon Le sabia que definitivamente não era seu oponente. Admita a derrota. Nangon Sanseng balançou a cabeça. Com um olhar de desamparo. HMPH. Quem perde e quem ganha ainda não está decidido. Nangon Le lambeu os lábios. Um brilho dourado brilhou em seus olhos. Ele respirou fundo novamente, mobilizando o poder espiritual em seu corpo. Aquele poder espiritual era como um tsunami, jorrando de todo o seu corpo. Que chato! Nangon Sanseng balançou a cabeça e disse. Já que é assim, não me culpe por não mostrar misericórdia.
Estilos Antian. Assim que as palavras caíram, os olhos de Nangon Sanseng mudaram. A lâmina em sua mão era ainda mais afiada. Como se o céu estivesse sendo dilacerado neste momento. Duas forças colidiram de frente, explodindo um som ensurdecedor. Todos viram esta cena. Seus olhos estavam cheios de choque. Seja Nangon Leo ou Nangon Sanseng, ambos são gênios do clã Nangon. A batalha entre dois gênios é na verdade uma batalha de puro poder espiritual. Este estilo Antian parece um pouco familiar. Longe. O pássaro Pen de asas douradas viu Nangon Sanseng usar este movimento. Um traço de surpresa brilhou em seus olhos. Ele sempre sentiu que tinha visto esse movimento em algum lugar, mas não conseguia se lembrar. Wenyan sorriu secretamente e não disse muito. Este estilo Antian, a tribo do pássaro Pen de asas douradas certamente está familiarizada. Milhares de anos atrás. Ele já usou esse movimento para matar muitas raças antigas. Depois, este movimento foi gravado em uma parede de pedra no reino secreto de Nangon para o cultivo das gerações posteriores do clã Nangon. Enquanto isso, no ringue de artes marciais, Nangon Le foi abalado por essa força, e ele estabilizou sua mente. Um par de belos olhos mudava constantemente, em seguida, uma força terrível. Irrompeu dos olhos de Nangon Le. O poder torrencial era como a água de um rio torrencial. Um traço de espanto brilhou em seus olhos. E então, um sorriso confuso apareceu no canto de sua boca. Eu não esperava que os juniores da família Nangon fossem tão talentosos. Primeiro, Nangon Yu, que tem o corpo de Xuan Yin, depois Nangon Sanseng, que pode entender a postura de Zantian, e agora Nangon Le, que tem controle sobre tudo. Não importa onde esses três sejam colocados, eles serão selados como filhos sagrados e filhas divinas. Eu não esperava que houvesse três na família Nangon. Ao mesmo tempo, a força extremamente forte no corpo de Nangon Le atacou. A expressão de Nangon Sanseng mudou drasticamente, seus olhos cheios de horror. Ele rapidamente desembainhou sua espada para resistir. Mas o poder era tão terrível que ele não conseguiu resistir. O corpo de Nangon Sanseng era como uma pipa com a linha cortada. Ele voou para fora diretamente e caiu pesadamente no chão. Eu admito a derrota. Respirando fundo, Nangon Sanseng se forçou a se acalmar e então sorriu amargamente. Ele não esperava que Nangon Le pudesse liberar um poder tão assustador. Pensando bem, ele abriu lentamente a boca e perguntou: "Posso saber que tipo de técnica é essa? O poder é tão grande." Assim que a voz caiu, as expressões dos discípulos da família abaixo também ficaram muito curiosas. Eles também queriam saber que tipo de poder Nangon Le possuía, que poderia derrotar Nangon Sanseng, que estava no auge do 6º nível do reino Tianyuan. É a primeira vez que é assim, não é injusto eu perder. Nangon Sanseng riu. Sentindo que sua respiração ainda estava um pouco instável, ele mal conseguiu se apoiar para deixar a arena. O tempo passou lentamente. A grande competição durou quase 5 dias e finalmente terminou. Dentro desses 5 dias, os discípulos lhe deram muitas surpresas. Por exemplo, Nangon Le, o primeiro da lista terrestre, confiando em um par de olhos divinos de 7 cores. Ele atropelou tudo e sentou-se firmemente no trono do primeiro lugar, e Nangon Sanseng, embora tenha perdido para Nangon Le, após se reagrupar, ele ainda alcançou o 10º lugar. E Nangon Shengao, na lista celestial, um corpo de espada natural, com a força do 9º nível do reino Jin Yuan, conquistou o primeiro lugar na lista celestial. Van Longjuan, o segundo lugar, perdeu para Nangon Shengao com uma linhagem de dragão. Após o fim da grande competição, Nangon Junin anunciou: "A partir de hoje, a família Nangon se tornou oficialmente a terra sagrada de Nangon, convidando a multidão de Dahuang para vir adorar." Assim que a notícia se espalhou, todo o domínio divino da Grande Desolação ficou chocado. Depois que o chefe da família Li do domínio divino da Grande Desolação recebeu a notícia, ele zombou com extrema arrogância. "Com Nangon Junin, você quer apoiar toda a família Nangon e ainda quer se tornar a terra sagrada de Nangon? É ridículo." Há alguns dias, a família Li já havia se apegado à terra sagrada de Tianyuan nas regiões ocidentais. A família Li não tem medo da família Nangon agora. Quanto à declaração de submissão à família Nangon, ele não levou isso a sério. Após esta ascensão, o status da família Li nas regiões ocidentais também está aumentando. Mestre da família. Não sei se nossa família Li ainda deve participar deste convite. Neste momento, o principal é um homem no corredor, falando lentamente. Um sorriso presunçoso apareceu no rosto do chefe da família Li. "Vá. Por que não? Eu quero ver que
Que qualificações a família Nangon tem para se tornar uma terra sagrada? Naquela época, as principais forças virão causar problemas. Então falaremos sobre o segredo de Nangon novamente. O sorriso sombrio da família Li é autoexplicativo. E outra terra sagrada. A terra sagrada do Polo Norte também recebeu a notícia. No quarto, um homem de meia idade ouviu o relatório da mulher à sua frente e um traço de surpresa brilhou em seus olhos. O homem bateu os dedos na cadeira ao lado, pensou por um momento e de repente disse: "O que você disse é verdade?" "Sim." A mulher acenou com a cabeça, seu rosto delicado era indiferente e frio, e sua consciência exalava frieza. Se Kyu Shueqin estivesse aqui, ela seria capaz de reconhecer. A mulher na frente dela é sua mestra, An Kyuyu, e este homem de meia idade. Ele é o senhor sagrado da terra sagrada do Polo Norte. Sua base de cultivo já atingiu o céu. Em toda a terra do Polo Norte. Ninguém sabe em que reino está sua base de cultivo. Já que Shueqin também está lá, então vá dar uma olhada. Mas lembre-se, se essas pessoas aparecerem, é impossível interagir com eles. O senhor sagrado da terra sagrada do Polo Norte disse lentamente: "Sim, senhora." An Kyuyu acenou com a cabeça. E desapareceu no palácio Jian. Muito tempo depois, o santo mestre soltou um suspiro. Um toque de desamparo apareceu em seu rosto, temendo que até mesmo a seita sagrada aproveitasse esta oportunidade para fazer uma grande limpeza no domínio divino selvagem, a fim de garantir o domínio absoluto da seita sagrada do domínio divino. Ao mesmo tempo, cenários semelhantes aos da terra sagrada do Ártico e da família Li estavam ocorrendo constantemente em todo o domínio divino selvagem. Embora a superfície do domínio divino selvagem estivesse calma, as ondas turbulentas sob a superfície estavam se espalhando lentamente neste momento. Talvez ele irá explodir completamente naquele dia. E tudo isso, você, sentado na terra sagrada de Nangon, não está interessado. Aos seus olhos, para não mencionar a seita sagrada do domínio divino. Mesmo que todo o domínio divino selvagem se unisse, não seria páreo para você. Um coração estava batendo descontroladamente. Você perguntou: "Você sabe a origem de seus olhos heterocromáticos?" Ao ouvir isso, Nangon Yui balançou a cabeça e disse, estranhamente: quando ela ainda era um corpo mortal e tinha acabado de entrar no cultivo, não importava como ela absorvesse a energia espiritual do céu e da terra. Ela não conseguia romper seu reino, até que mais tarde, por uma oportunidade acidental, ela rompeu seu reino e ficou gradualmente mais forte. Foi também depois de entrar no reino inato que ela obteve aqueles olhos heterocromáticos, o gato divino de 7 cores. Neste momento, você cuspiu 4 palavras e um brilho brilhou em seus olhos, queda da transformação divina. Como um raio dourado, ele ressoou nos ouvidos de Nangon Yui, em suas pálpebras. De repente, ocorreram mudanças drásticas. Ela parecia ver um par de olhos enormes, pendurados no céu. E aqueles olhos pareciam penetrar todas as coisas e se condensar acima de todos os seres vivos. Ufa! Então, uma aura aterrorizante se abateu. Nangon Yui ficou parada no lugar, informações infinitas permearam sua mente. Gato divino de 7 cores. Um dos 10 melhores olhos heterocromáticos antigos, foi o olho divino de um deus dos céus há bilhões de anos. Aquele deus finalmente caiu em uma guerra, e os olhos deste último também se transformaram em luz de 7 cores, desaparecendo no rio do tempo. Depois de receber essas informações, Nangon Yui ficou chocada. Um rosto bonito estava quase meio petrificado. Ela nunca pensou que a origem de seus olhos heterocromáticos fosse tão aterrorizante. Vendo a expressão chocada de Nangon Yui, você riu levemente. Um traço de emoção brilhou em seus olhos. Depois que você veio a este mundo estranho, você não tinha uma constituição que durasse para sempre, nem técnicas misteriosas. Você apenas confiou na perseverança para cultivar as técnicas mais comuns, passo a passo, da fraqueza à invencibilidade. Isso é o que eu costumava estar em um lugar. Nangon Yuekin respondeu suavemente. Um par de belos olhos floresceu com brilho. Em meio mês, o santuário Nangon convidará pessoas de todo o mundo. Naquela época, inevitavelmente haverá problemas e você precisará cultivar rapidamente. Quando chegar a hora, você poderá representar a família Nangon na batalha. Sim, obrigado, velho ancestral. Nangon Yuein ficou impressionada e então se despediu, desaparecendo no salão principal. Em seguida, em meio mês, todos os discípulos Nangon, sejam tesouros celestiais ou tesouros terrestres, você os treinou completamente. Em apenas meio mês, a força geral da família Nangon
aumentou muito. Em um piscar de olhos, meio mês se passou. Os membros do santuário Nangon estavam ocupados desde cedo. Começando de repente, grandes e pequenas forças ao redor. Ou cultivadores soltos, todos foram assistir. Bem neste momento, um convidado indesejado chegou ao santuário Nangon. A família Li da região oeste veio parabenizar a família Nangon por se tornar um santuário. Na verdade, eles enviaram caixões e roupas. A voz do menino em frente à porta soou, e de repente, todo o santuário Nangon ficou em silêncio por um momento, e então a atmosfera se tornou sutil. Ha 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 ha. Irmão Juni, uma respiração sutil, uma respiração. Uma respiração, uma respiração, 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 por um tempo. Todo o santuário Nangon ficou em silêncio por um momento, e então a atmosfera se tornou sutil. Ha 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 ha. Irmão Juni, eu não esperava que a família Nangon tivesse ascendido a um santuário depois de tantos anos sem nos vermos. Que pena e parabéns. Ele tinha um sorriso no rosto, mas seu tom estava cheio de sarcasmo. Essa pessoa não é outra senão o chefe da família Li, Li Van. Eu me pergunto por que o irmão Van me enviou o caixão do santuário Nangon? A expressão de Nangon Juni era fria. Ele sabia que Li Van não era bem intencionado, mas não esperava que fosse tão grande a ponto de enviar um caixão hoje. Ha 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 ha. Ultimamente minha família Li se apegou à terra sagrada da desolação celestial. E as pessoas da terra sagrada informaram minha família que, para estabelecer uma terra sagrada, é preciso obter o consentimento da personalidade sagrada. Agora parece que as pessoas da personalidade sagrada não sabem do sorriso hipócrita de Li Van. A expressão de que vocês certamente enfrentarão uma grande calamidade hoje faz com que os discípulos se sintam entediados. E daí? Nangon Juni franziu ligeiramente a testa, seu tom nem irritado nem indiferente. Ha 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 ha. Li Van soltou uma gargalhada. É precisamente por causa disso que eu lhes enviei caixões, para que se possa enterrar toda a família Nangon. Assim que as palavras foram ditas, o ar ficou em silêncio. Aqueles que queriam parabenizar a família Nangon agora também fugiram com o rabo entre as pernas. Brincadeira, esses adultos não são nada menos que existências poderosas. Por que esses bucha de canhão estão se metendo? Os rostos dos discípulos da família Nangon estavam cheios de raiva, querendo arrancar-lhe os tendões e esfolá-lo. Ouvi dizer que sua família Nangon tem produzido muitos gênios ultimamente. Por que não fazemos uma competição hoje? Li Van ignorou esses olhares cheios de raiva, olhou para Nangon Juni e disse calmamente: Como competiremos? A expressão de Nangon Juni se condensou ligeiramente. Meu filho tem um corpo divino completo. Sua força está no pico do reino Jinzi. Mesmo um semi-imperador divino pode resistir um pouco. Não sei quem de sua família Nangon virá lutar. Li Van acenou com a mão. Um jovem saiu de trás dele. O jovem tinha uma aparência bonita, mas seus olhos eram extremamente sinistros, e seu olhar era extremamente frio. Quem se atreve a lutar comigo? Eu. Neste momento, o segundo colocado no ranking celestial, Shen Seng de Van Longjuan falou. Assim que as palavras foram ditas, ele deu um passo à frente. O chão sob seus pés imediatamente desmoronou e se quebrou, e sua aura era incomparavelmente afiada. Lion Fu sorriu com orgulho. Seus olhos estavam cheios de sarcasmo. Nada mais que um reino corpo dourado 8, com você. Você ainda não é meu oponente. Onde está Nangon Yu? Na minha opinião, só ele é digno de ser meu oponente. HMPH. Para lidar com você, por que a santa donzela precisa agir? Van Longjuan zombou, e um rugido de dragão ressoou. Uma voz de dragão excitada e vigorosa explodiu. A ação da santa é muito boa. Seja minha mulher, Lion Fu. A santa é perfeita. Lion Fu ri incontrolavelmente. No passado, quando a família Li ainda era vassala da família Nangon, Lion Fu admirava Nangon Yu há muito tempo. E agora, a família Nangon está em declínio, mas a família Li está prosperando. Lion Fu naturalmente considera Nangon Yu como algo seu. Arrogância. A expressão de Van Longjuan mudou repentinamente, sua linhagem de dragão surgiu e um poder espiritual crescente surgiu. Com um soco, acompanhado por um rugido da linhagem de dragão, uma sombra de punho nasceu no ar. Com uma linhagem de dragão enrolada, ele atacou Lion Fu. Vendo esta cena, Lion Fu zombou e então acenou com a palma da mão. A sombra da palma imponente era como estrelas entrelaçadas. Imediatamente envolveu os arredores.
Duas forças colidiram de frente e explodiram. Um som estrondoso, as consequências foram desenfreadas. Após um golpe, Li Hongfu ficou parado com as mãos atrás das costas. Sua expressão era desdenhosa, olhando para Van Longjuan. Depois de recuar vários metros, ele mal parou. Seu rosto estava um pouco pálido. Ele respirou ar desajeitadamente e o sangue em seu corpo continuou a aumentar, então ele engoliu um bocado de sangue. Engolido à força. De novo, Van Longjuan gritou em voz baixa. Os olhos estavam cheios de intenção de lutar. Quando Li Hongfu viu isso, ele acenou com a sombra da espada, carregando o mar de espadas atrás dele. Ele atacou Van Longjuan. Bum! Duas forças colidiram de frente novamente. O ar ao redor entrou em colapso neste momento, revelando um vazio escuro, exalando uma aura estranha. Neste momento, Li Van acenou com a mão. Uma formação se ergueu para encobrir o céu, envolvendo Li Hongfu e Van Longjuan dentro dela. A expressão de Nangon Juni mudou e ele quis agir para impedir isso. Foi quando a sua voz soou repentinamente na sua mente. Ele parou. Juni, não fique nervoso. Só estou com medo de que os dois danifiquem o local do santuário Nangon. Li Van abriu a boca com um sorriso, enfatizando especialmente as palavras santuário ao falar. O significado sarcástico era muito óbvio. E muito tempo depois, as figuras dos dois apareceram lentamente. Van Longjuan recuou, respirando pesadamente, com um brilho frio e sinistro em seus olhos. Parece que os discípulos da terra sagrada de Nangon não são grande coisa. Li Van sorriu friamente. Como se já pudesse ver seu filho matando Van Longjuan de uma vez. Nangon Juni franziu a testa profundamente. Nangon Yu ainda está em reclusão, entre a geração mais jovem. Talvez apenas a Santa Mãe possa suprimir Li Hongfu. Mas bem neste momento, uma cena inesperada aconteceu. Van Longjuan de repente deu um tapa com a palma da mão. Dentro da sombra da palma, um dragão dourado gigante surgiu vigorosamente. Este último foi atingido por este poder terrível e caiu pesadamente no chão. Os olhos de Van Longjuan estavam cheios de intenção assassina. Vendo Li Hongfu cair, ele não parou. Com a mão direita virada, uma espada longa apareceu em sua mão e apunhalou Li Hongfu. E sentindo esta cena, a expressão de Li Van mudou repentinamente. Entre gritos de raiva, ele se levantou do chão. Sua força no reino da veneração da terra foi revelada. Com um tapa da palma da mão, instantaneamente surgiram fenômenos estranhos na sombra da palma. Van Longjuan não teve medo. As veias do dragão em seu corpo operaram loucamente e um dragão divino dourado se transformou e se instalou acima dele. Rumble! A palma de Li Van veio e o dragão divino quebrou instantaneamente. O rosto de Van Longjuan ficou pálido e a onda de ar o explodiu diretamente. Sua respiração inverteu imediatamente. Um bocado de sangue jorrou. Nangon Juni gritou friamente. Deu um passo à frente com uma espada. Atreva-se a mover os discípulos da minha terra sagrada de Nangon. Hoje é o chefe da família Li. Eu também vou tirar sua vida. Assim que as palavras caíram, Nangon Juni brandiu uma espada. A sombra da espada era como uma lua brilhante, rasgando o céu e bombardeando Li Van. Isso é interessante. De longe, Anqiuyu viu Nangon Juni usar este movimento. Um traço de brilho brilhou em seus lindos olhos, cheios de curiosidade sobre ele. Os olhos de Li Van estavam cheios de desprezo. A sombra da espada estava prestes a bombardear. De repente, ele soltou um grito baixo. 10.000 Budas estão descendo ao mundo. Assim que as palavras caíram, uma corrente de respiração surgiu de seu corpo, extremamente afiada, e as táticas de guerra surgiram. Invadiu Nangon Juni com força. No entanto, sob a sombra da espada, os Budas de Maitreya no céu eram como nada. Eles podem ser derrubados com um aceno de mão. Justamente quando a sombra da espada estava prestes a cair, a expressão de Li Van estava distorcida. De repente, ele rugiu para o vazio. Senhor, salve-me. Bem neste momento, um suspiro ecoou de todas as direções, e então a voz sumiu. A sombra da espada de 10.000 Zan de repente se aniquilou no vazio. Como isso é possível? Vendo esta cena, Nangon Juni ficou chocado e seu rosto mudou drasticamente. Seus olhos estavam cheios de descrença. Você deve saber que o secretário Nangon é a existência mais poderosa da família Nangon, incomparável no mesmo reino. Mas foi reduzido a pó por um suspiro. Poderia ser. Pensando nisso, Nangon Juni respirou fundo. Um calafrio percorreu seu corpo da cabeça aos pés, e ele não pôde evitar o remorso. As sobrancelhas delicadas de Anqiuyu franziram ligeiramente à distância. No som desse suspiro,
Ela ouviu um poder do Grande Dão. Parece que o soberano da Terra nas Sombras é um soberano da Terra do Grande Dão. Ankyuyo estava pensando se deveria agir para ajudar. Afinal, a Santa Donzela ainda está aqui. Se o soberano da Terra do Grande Dão nas Sombras causasse uma carnificina, seria difícil para ela encontrar o paradeiro da Santa Donzela. Nesse momento, acima do céu, uma fenda espacial de 10.000 zan de comprimento apareceu na frente de todos. Então, uma figura parecia um rei divino, orgulhosamente ereto, cercado por uma luz vermelha. Na verdade, é o Grande Dão do espaço. Ankyuyo ficou um pouco surpresa. O soberano da Terra do Grande Dão é originalmente extremamente raro, e aqueles que cultivam o Grande Dão do espaço também são extremamente raros, podendo ser considerados uma raridade. Inesperadamente, a pessoa por trás da família Lee realmente tem um soberano da Terra do Grande Dão que cultiva o Grande Dão do espaço. Parece que o solo sagrado de Nangon está em perigo. Ankyuyo não planeja agir neste momento. Ser capaz de deixar o soberano da Terra do Grande Dão do espaço agir não deveria ser tão simples quanto para a família Lee. Receio que este soberano da Terra do Grande Dão esteja representando aquelas pessoas. Se ela agir, será vista como inimiga por vários solos sagrados. Naquela época, todo o solo sagrado do Ártico sofrerá por causa de suas ações. Quem é você? Vendo a aura revelada pelo recém-chegado, muito aterrorizante, Nangon Junho respirou fundo e se forçou a se acalmar. E, quem eu sou não importa. Junto com a queda da voz, inúmeras visões floresceram atrás dele. Eu vim para dizer a vocês. O solo sagrado de Nangon não pode existir. Falando nisso, o tom da voz mudou repentinamente. Com uma palma colossal imbuída de intenção assassina, ele a lançou, carregando um poder devastador que pressionou toda a terra sagrada de Nangon. Com um único golpe, pretendia destruí-la completamente. Justamente quando os discípulos de Nangon pensavam que a morte era certa, uma voz desconhecida ressonou repentinamente na mente de Ankyuyo. Bloqueie o golpe e eu revelarei o segredo do corpo sagrado da lua gelada. As palavras soaram como um trovão na mente de Ankyuyo, e sua expressão mudou. Seus olhos começaram a tremer. Quem era o dono dessa voz? Como ele sabia que eu possuía o corpo sagrado da lua gelada? E, pelo seu tom, parecia saber mais do que eu. Mas, se eu agir, terei que me tornar inimiga dessas pessoas, inimiga de toda a prisão divina da grande desolação. Vale a pena? Ankyuyo mordeu os lábios vermelhos com os dentes, e com o coração endurecido. Uma longa espada azul apareceu em sua mão, e então, sombras azuis de espada vieram de todos os lados, colidindo com a sombra da palma. As duas forças se encontraram, explodindo um poder assustador. A aura turbulenta se espalhou para o vazio ilimitado. Após um golpe, um leve som de espanto veio do homem misterioso no vazio. Seu olhar pousou sobre Ankyuyo, e então sua figura se moveu e apareceu na frente de todos, rindo levemente. Não esperava que a honorável da Terra Kyuyo também atacasse de surpresa, mas, seu ataque agora não é uma decisão sensata. O homem misterioso reconheceu a aura de Ankyuyo, e um sorriso zombeteiro passou pelo seu rosto. Já que ele era o honorável da Terra do Grande Dão da Terra Sagrada do Ártico, então ele deve saber da existência da seita sagrada da prisão divina. Se ele atacar agora, prova que a Terra Sagrada do Ártico quer se tornar inimiga de toda a prisão divina da grande desolação. HMPH. A expressão de Ankyuyo, com o rosto coberto por um véu, fez uma pequena pausa e então se acalmou. Não preciso que você se intrometa nos meus assuntos. Se você for embora agora, eu deixarei você ir, caso contrário. Ha 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 ha. Ele foi interrompido pela gargalhada do homem misterioso no meio de sua fala. Seu sorriso zombeteiro não tinha nenhum disfarce, e caiu nos ouvidos de todos. Eu acho que essa frase deveria ser eu quem diz a você, certo? Ninguém pode impedir quem eu, o honorável da Terra Livre e Desimpedida, quero matar. Ao dizer isso, a voz do honorável da Terra Livre e Desimpedida repentinamente esfriou, e intenção assassina se espalhou em seus olhos. Então ele lançou uma palma, e a sombra da palma caiu estrondosamente, carregando um poder como se uma galáxia estivesse caindo. Poderoso e imponente. Espero que você cumpra sua palavra. Vendo a aura fria do honorável da Terra Livre e Desimpedida, Ankyuyo murmurou suavemente. Se a voz que ouviu há pouco a enganasse, ele não hesitaria em lançar um massacre contra a Terra Santa de Nangon. Foi nesse momento que lanças o atacaram de todos os lados. Com a pele sangrando,
O venerável da terra Xiaoyao soltou uma risada fria, com desdém em seus olhos. Seu grande dão do espaço pode devorar todas as coisas do mundo, mesmo o grande dão do gelo de Anqiuyu. Não pode resistir. HU, acompanhado por um som abafado, foi transmitido. Aquela fissura espacial era como um buraco sem fundo, e a vasta sombra da lança desapareceu no vazio, sem deixar vestígios. HU, o venerável da terra Xiaoyao respirou fundo. Afinal, era a intenção da espada condensada pelo venerável da terra do grande Dão. Mesmo que ele pudesse devorá-la, ele sofreria uma grande reação, só que ele não revelou nada disso, mas mostrou um traço de crueldade em seu rosto e bufou friamente. Não sei que outras habilidades o venerável da terra Qiuyu tem. Mostre-as todas. Não importa o reino ou o poder do grande Dão, ele é mais forte que Anqiuyu, e ele representa todo o domínio divino de Daoan. Naturalmente, ele não tem medo de Anqiuyu e das forças por trás dela. Ao ouvir isso, um brilho sombrio brilhou nos belos olhos de Anqiuyu. Se ela agisse novamente, qual seria o resultado no futuro? Ele mesmo não conseguia prever. Já que o venerável da terra Qiuyu não vai agir. Então, por favor, fique de lado. Talvez eu possa esquecer o que aconteceu agora. Vendo a Qiuyu em silêncio, o venerável da terra Xiaoyao riu, seu tom cheio de sarcasmo. HU, com um som alto e enorme, a expressão do venerável da terra Xiaoyao mudou repentinamente. Em um instante, um mar de fogo rolante encheu o céu, queimando o vazio em um raio de 10.000 metros. Mate! A intenção de matar nos olhos do venerável da terra Xiaoyao foi preenchida. Com um grande rugido, aquela lança carregava um mar de fogo torrencial. E envolveu a terra santa de Nangon. A expressão de Anqiuyu apertou. Embora ela soubesse que Qiu Shueqin tinha o coração do Polo Norte. Mesmo o venerável da terra do grande Dão não poderia machucá-lo. Olhando para os cultivadores abaixo, a expressão de Anqiuyu ficou complexa por um momento. Mas era inevitável. Deve-se saber que todo o domínio divino de Daoan pertence à Terra Santa do domínio divino, e ninguém ousa desobedecer à ordem da Terra Santa. Justamente neste momento, um rio de espadas surgiu de todas as direções, cortando a névoa. Havia uma sombra de espada no vazio, que se ergueu do reino secreto de Nangon. Esta espada parecia ter viajado através dos tempos antigos e atravessado o vazio. No entanto, entre o Monte Sumeru, a borda da sombra da espada caiu sobre as chamas infinitas, explodindo com um poder chocante. Naquele momento, a lança longa se estilhaçou centímetro por centímetro, transformando-se em pó, espalhando-se sobre o vazio, e então, construindo-se como uma energia espiritual. Uivando em direção ao venerável da terra Xiaoyao, a expressão do venerável da terra Xiaoyao mudou drasticamente, e ele rapidamente bateu palmas para mudar um escudo espacial. No entanto, em um instante, o escudo se quebrou diretamente, e a sombra da espada desceu com a força de um trovão. Caindo sobre o corpo do venerável da terra Xiaoyao, seu rosto ficou imediatamente pálido como a neve, e seus olhos estavam cheios de horror. O venerável da terra Xiaoyao sentiu uma onda enorme em seu coração. Ele é o venerável da terra do grande Dão, e foi atormentado por uma sombra de espada. Tão envergonhado, como isso é possível? Além do horror, uma expressão de raiva apareceu em seu rosto. Do outro lado, a consciência de Anqiuyu estava chocada e misturada. Ele também é um venerável da terra do grande Dão, então ele naturalmente conhece o poder do venerável da terra do grande Dão, sem mencionar derrotar o oponente. É muito difícil até mesmo ferir um único cabelo, e essa sombra de espada fez isso em apenas uma respiração. Que tipo de mistério ainda permeia este chamado Santuário Nangon? Por um tempo, os olhos de Anqiuyu estavam cheios de curiosidade. Esta é uma voz que ressoou pelo céu, de repente soou. Um mero venerável da terra do grande Dão, ousa ser presunçoso no Santuário Nangon?